Nos anos 80, diversas casas misteriosas pegaram fogo na Inglaterra, muitas delas matando seus moradores. Em comum, todas tinham uma assustadora coincidência, a presença de um quadro de uma criança chorando. Este quadro sempre estava intacto, mesmo nos ambientes mais destruídos. Esta é a história da maldição dos quadros das crianças que choram. Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e eu estou aqui novamente com ele, que participou comigo já de alguns podcasts dentro do MFC, que é o Gal, o Gárgula. Por favor, se apresente. Opa, saudações, galera. Gárgula aqui. Vamos discutir hoje sobre se é culpa do capeta, se não é culpa do capeta. Será mesmo que é? É sempre culpa. Sempre a culpa é dele, coitado. Tem muita coisa nas costas dele. Tem. Tá bom, Gal. Não sei o que você tá falando, não. Fica aí contigo, esse seu conhecimento bizarro. Temos aqui também um convidado mega especial, que não é lá grande coisa. Por favor, Guizão, se apresente aí pros ouvintes. Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui e vamos resolver um desses mistérios. Espero, né, que possamos resolver esse mistério que envolve algumas coisas que são as mais pavorosas da humanidade, que são crianças, objetos inanimados e destruição. É isso aí. E se a gente não resolver esse mistério, por favor, peçam seu dinheiro de volta, tá? Mas como vocês não deram nenhum, acho que vocês não podem reclamar de muita coisa. Então, esperem aí qualquer coisa até o final desse episódio. Então é isso, gente. Hoje a gente vai falar sobre quadros em geral misteriosos. E o que mais me chama a atenção sobre esse tipo de assunto é que os quadros, eles sempre tiveram, pelo menos pra mim, sempre representaram um conceito um pouco diabólico, né? Que talvez seja um pouco daquela crença que também existe na fotografia, no espelho, daquela coisa de que ao representar algo, né? No caso, um retrato, né? Uma pessoa, meio que você tá guardando ali uma representação dela. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Um símbolo, um ícone daquela pessoa. Um pouco da alma daquela pessoa ali. Exatamente. E pra mim isso já é algo muito macabro, se a gente for parar pra pensar. Se você levar em consideração de que um quadro, uma foto, o espelho não, né? Mas um quadro e uma foto, ele é uma representação de um sentimento, né? Faz sentido, né? Não é necessariamente a alma, mas, pô, quando você tem uma foto, você não olha aquela foto, é aquele papo das religiões, por exemplo, de ficar cultuando objetos, sim, né? Ficar cultuando imagens, mas, pô, quando você olha uma foto, você não tá olhando papel impresso, você tá lembrando de um momento, de pessoas, não sei o quê, e isso fica estampado na foto, né? Com certeza, mas eu acho que é exatamente esse efeito. Inclusive, a gente esbarra um pouquinho naquele conceito do Neil Gaiman, dos deuses americanos, que é aquilo, quanto mais você, entre muitas aspas, adora esse algo, né? E quando a gente fala adora, não necessariamente a gente tá falando sobre religião, de adorar uma figura, mas você ter aquele sentimento sobre aquele algo, e quanto mais representativo for, mais aquilo ali, em teoria, ganharia força, né? Entre as crenças das pessoas, né? Sim. O que você acha, Gal? Então, como vocês estavam comentando, principalmente do lance da foto, ele guarda muito mais esse, como vocês falaram, do sentimento, é muito mais um momento, um instante, uma lembrança. Eu acho muito mais tenso no caso do quadro, porque o quadro, como ele é algo feito à mão, é uma coisa que demanda muito mais trabalho árduo e dedicação e etc. Eu acho que ele tem um peso, uma carga, uma essência ou emocional muito mais pesada que o caso de uma foto, porque a foto você está registrando um fato e o quadro você está construindo um sentimento
sentimento, você tá construindo um momento com o sentimento do pintor, do autor. Sim, então exato. ele se torna uma coisa mais carregada. Com certeza. O pintor aí como intermédio, né? Tanto que a gente tem diversas histórias, né? Sobre pintores loucos, né? Amaldiçoados e por aí vai, que retratam essas coisas um pouco mais absurdas, um pouco mais loucas, que a gente se pergunta, o que esse cara tava na cabeça dele, né? Quando fez esse tipo de coisa. Se bem que, me fala um pintor que não é maluco. Se o cara não é maluco, já começa que não é pintor. Cara, artista é esse bicho, cara, que é sempre um cara que já é meio pirado das ideias, né? Alguns deles se tornam gênios e ganham muito dinheiro, outros se tornam malucos, né, cara? E é interessante também que a gente não pode deixar de citar, né, o filme do filme não, né, que vem da literatura, né, do Dorian Gray, né, que seria o personagem que tem a alma aprisionada dentro do quadro. Não é um spoiler, né, esse é o mote do filme e a partir daí ele não envelhece mais, né? É do que se trata, inclusive, né? O Exatamente. filme e o livro chamam o retrato de Dorian Gray, né? Exatamente. Inclusive, naquele excelente filme Liga Extraordinária, também do excelente HQ, do Alan Moore. Não fala assim não, eu gosto. Não fala mal de extraordinária que eu gosto, hein? 2 contra 1, você tá ferrado. Cara, mas olha só, eu acho que a gente vai ser atacado, porque eu vou falar que eu gosto também, cara. Ixi. Eu acho assim, eu acho que tem que assistir despretensiosamente. Não pode assistir com o Alan Moore na cabeça, senão tu não vai curtir a parada. Mas eu acho bacana. As pessoas também têm uma divisão do seguinte, ou é péssimo, ou é masterpiece. Exato. Você pode gostar de um negócio que é mais ou menos, ou eu, inclusive, me incluo em várias coisas, que eu posso gostar de uma coisa que é ruim, ué. Qual é o problema? Sim, exato, né? Eu gosto de MC Champions, filho. E aí? Cara... Ele vira bom por causa disso? Não vira, ué, mas eu posso gostar, pô. Exatamente, é. Então eu tô com você, eu compartilho do mesmo sentimento. Eu gosto de muita coisa que é muito ruim, eu não tenho vergonha disso. Tem uma divisão muito grande de você gostar de uma coisa e essa coisa ser boa. É verdade. Só que você já gosta sabendo que é ruim, já. Eu sei que é ruim, mas eu gosto. Tá, mas se a gente for por essa vertente aqui, né? A gente vai pra outro lugar. Não, a gente só não vai pra outro lugar, mas a gente vai terminar odiado. A gente vai começar a falar dos nossos gostos, aí ferrou. Vamos lá, e meus gostos não são lá essas coisas que as pessoas precisam saber, né, gente? Deixa eu com as minhas esquisitices. Where am I? Help me, please! Mas então vamos lá, vamos começar aqui. A gente tem aqui algumas lendas, né? E algumas histórias que foram bem marcantes relacionadas a quadros que, em teoria, em suposição, né? Seriam supostamente amaldiçoados, né? Ou teriam ali uma magia obscura, ou teria pelo menos seriam ligados a esse lance do extremo azar, né? E o primeiro deles, acho que talvez é a história mais conhecida, que é o quadro das crianças que choram, né? Que esse, cara... Meu Deus. Assim, eu peço, queridos ouvintes, por favor, eu acho que esse cast tem que ser... Se você não tem o WeCast, ou então se tem e as pessoas ainda não adicionaram aí na comunidade as imagens dos quadros que a gente vai falar, eu acho que ele é imprescindível você escutar esse podcast com o auxílio de estar dentro do nosso post no mundofreak.com.br. Entre no post, vai estar todos os quadros, né? Se eu não morrer antes, né? Porque é sinistro, cara. Mas assim, vamos lá. Então a gente já tem aí um contexto bastante estranho, né? Que são quadros de crianças que choram. Literalmente é isso que elas fazem. São crianças retratadas chorando, né? Em sofrimento, em profunda tristeza. Mas o interessante é que eu vou perguntar pra vocês, mas aqui no Brasil, e não só no Brasil como no mundo, né? Tanto que o relato tem um pouco em Londres, na Espanha, mas aqui no Brasil não é muito difícil você encontrar a réplica desses quadros. Vocês já viram eles ao vivo? Já. Essa criança que ela tá toda encapuzada... É uma criança, né, com cabelos castanhos claros, chorando dos dois olhos, e ele tem meio que um casaco, cachecol, isso, né? A minha tia, cara, tinha um quadro desse enorme na sala, velho. Cara, o que leva uma pessoa a ter isso, cara? Cara, eu prefiro ter um quadro imenso do Terry Crews nu na minha parede do que ter um quadro de uma criança chorando.
coisa é essa, cara? De onde que vem? Assim, religiosa do jeito que a minha tia é, eu imagino que ela não tenha a mais parca ideia de que esse quadro tem alguma história macabra por trás. Porque nada mais é que uma criança chorando. Agora, meu, que mania de retratar crianças chorando, né, velho? Meu, é exatamente isso que eu não entendo. Por que você quer colocar o quadro de uma criança no momento de tristeza, que geralmente criança remete à alegria, brincadeira? Por que você quer colocar um momento de tristeza de uma criança gigante na sua parede, pelo amor de Deus? Não tem nada mais que parta o coração de uma pessoa que tenha coração do que ver uma criança chorando, né, velho? Sua intenção é essa, entra na minha casa e fica triste. Exatamente, sabe? Você parte demais do coração de uma pessoa, né? Uma criança chorando, e você vê essa criança retratada. Eu tenho a impressão que ou esses quadros, por exemplo, não são de crianças reais, né? Ou então é de uma criança real e, sei lá, na época o cara falava, não, precisa de lágrima. Aí o cara pintava a criança normal e acrescentava uma lágrima depois, sabe? Ah, não sei, porque eles estão também, vem com a semblante, né, de frustração, né, de tristeza. De choro, né? Sim. Aquela cara de criança que ouviu o não do pai. De cacete, roubaram minhas cartas, meus tazos, roubaram meus tazos, essa cara. Essa cara aí, cara. Mas é bem ruim mesmo, né? Ainda mais, sei lá, pra que colocar isso grande? Se sou eu que pintei, é uma coisa, né? Exatamente. Eu pintei e coloquei enorme lá na minha sala. Agora, pô, você comprar um negócio desse, sabe? Uma criança chorando pra pôr na frente da sua casa. Você é uma mãe, sabe? Com filhos e tal, cheio de crianças chorando, não. Por Deus, qual é o seu problema? Sim. É interessante também que as próprias cores, as formas do quadro em si, de todos eles, remetem muito a algo bastante sombrio, né? Bastante depressivo, né? Melancólico, né? Exato. É algo realmente muito estranho, muito estranho. Mas pra gente dar um contexto dessa história, meu Deus, eu tenho aqui em casa o quadro da criança que chora, o que eu falo na minha vida? Calma, gente, calma, vamos lá. O que você faz? Primeiro de tudo, pega o terço. Não. Primeiro de tudo, calma. Não olhe pra trás, mas antes de tudo, seguinte, o que você faz? A gente vai contar aqui as lendas que estão por trás desses quadros, da onde que essa história surgiu. Porque, em teoria, isso são quadros de mau gosto apenas, né? Isso aí a gente não pode sacrificar ninguém por causa disso, né? Puro mau gosto. Tem gente que compra Romero Brito e nem por isso a gente tá queimando ninguém na fogueira. Olha aí. Ainda. Ainda. Mas beleza, vamos lá, né? Mas a lenda do quadro dessas crianças começou, na verdade, na Inglaterra. E ela viajou através de toda a Europa, né? Mas a gente vai focar no que talvez seja a lenda mais conhecida, que foi mais ou menos nos anos 80, que dizia que um frustrado pintor italiano chamado Giovanni Bragolin, né? E eu tô fazendo isso já com minha mãozinha aqui, né? Com os dedos juntos. A lenda diz que ele tava na miséria, né? E desesperado, ele apelou pra um pacto. Um pacto, aquele cara bacana, pé sujo, né? Pé preto. Cara que tem contrato com todo mundo, né? Mochila de criança. Praticamente um banco, né? Mas, ele foi mais esperto do que a maioria das histórias, porque ao invés dele oferecer sua própria alma como pagamento, ele ofereceu a alma de quem comprasse seus quadros. Mas veja você que filho da puta. Olha só, o cara foi muito rápido, o cara foi muito esperto. Que filho da puta, velho. É tipo, tá a galera, né, comemorando alguma coisa, o cara sai mais cedo e tipo, não, a galera ali tá pagando a conta ali e vai embora, né? Tipo isso. Caralho, que filha da puta. Me admira o diabo esse rapaz tão honrado aceitar um negócio desse. Com certeza, né, cara? Eu acho que quando o cara propôs a ideia de dar a alma das outras pessoas, eu tenho quase certeza que o diabo deve ter batido o pau. Fala, caraca, você é bom. Ele apontou e falou, futuro. Cara, você é dos meus, velho. Você é dos meus. Contratou o cara como publicitário, né, cara? Mas é mais ou menos essa é a história. Porque o que acontece, né? Na verdade, essa série de quadros originalmente se chama Gypsy Boys e retrata, né, como a gente estava mesmo falando, crianças com expressões de profunda tristeza, né? Com aquelas lágrimas nos olhos, de profunda melancolia e etc. E nessa noite do pacto, o Giovanni teve um sonho onde 28 crianças foram torturadas e sacrificadas num tipo de ritual, onde eles choravam e imploravam por clemência. Aí tu já vê, né, que cara, eu não vou falar isso aqui. No episódio 50, olha só, no episódio 50 eu vou contar algumas histórias sobre sonho com pactos, tá? Mas fiquem aí na expectativa, tá? No episódio 50 a gente vai estar aí com as nossas histórias da equipe. Mas vamos. Aí o cara deve ter falado assim, ó, vou confiar, mas eu não sei o que pintar. O cara então espera que hoje à noite você vai ter inspiração. Você vai ter inspiração. Eu vou te dar um toque, de leve. Pois é, né, cara? E no dia seguinte do sonho, ele pegou as tintas, né, e começou a pintar loucamente
rapidamente começou a vender. E sem saber o porquê, né? Não sabendo, né? Obviamente. As pinturas fizeram um completo sucesso. E logo ele começou a fazer pinturas em série. É por isso que a gente tem tanta imagem, inclusive aqui no Brasil, né? Que começou a ser replicado, né? E o interessante é que dizem, a gente vai debater um pouquinho e também vamos colocar aqui algumas imagens, que nos quadros tem algumas formas um pouco subentendidas ali, um contexto meio obscuro, que você pode ver visualmente no próprio quadro, né? Tipo umas mensagens subliminares, que a gente pode debater um pouquinho aqui. Também tem umas curiosidades que diz que o quadro mais famoso é do próprio filho do cara, né? E também outras lendas falam que ele tinha muito medo do fogo e por isso, pra fazê-la chorar e pintar o quadro, o cara acendeu fósforos e colocava próximo à criança, fazendo ela chorar. Nossa. Segundo a lenda, o cara é Hitler, né, cara? E segundo a lenda, o garoto faleceu algumas semanas depois, após o término da obra, né, cara? E aí, a gente vê o quão essas lendas são meio macabras, né? Tudo isso é lenda, inclusive, né? Sim, claro. Inclusive de que o pintor foi esse cara, de que o pacto foi esse, de que o filho era dele, de que tudo, né? Sim, com certeza, né? Mas muitos relatos contam que assim que os quadros eles eram levados pras casas, os maus fluidos, né? Aquelas coisas loucas. O cheirinho bom do inferno, né? O Feng Shui inverteu da casa, né, cara? E Feng Shui é pelo ralo, assim. Você colocou o quadro na casa, todos os espelhos da casa explodem instantaneamente. Pá! Com certeza, né? E pessoas perdem o emprego, né? E começa aquelas lendas urbanas. Elas perdem emprego, adoecem, morrem. E quando os quadros já estavam numa quantidade considerável de lares, foi aí que, em teoria, os incêndios começaram a ocorrer. E casa após casa era consumida pelo fogo de forma misteriosa. E os bombeiros nunca conseguiram encontrar a causa, até que começaram a associar o quadro, pois mesmo nas residências que eram reduzidas a cinzas, ele nunca era completamente queimado. Ou nunca era queimado, na verdade, de fato. Nunca era, entre aspas, danificado, né? Conta-se essa lenda. Mas tudo começou a ficar realmente famoso quando o tabloide inglês, o Sun, e em particular seu editor, o Kelvin Mackenzie, publicaram uma nota em 4 de setembro de 1985, bradando a, abre aspas, flamejante maldição do garoto em lágrimas, fecha aspas, alegando que a pintura é causa dos incêndios. E o Sun conseguiu criar um frenesi popular em torno da lenda. E o mais engraçado é que no auge desse pânico louco, o Sun iniciou uma campanha para que os ingleses se desfizessem das imagens. E semanas depois conseguiu promover uma grande queima de 2.500 quadros. Inclusive a gente vai deixar algumas imagens aí do tabloide em si. Mas, cara, vamos lá, né? E o que vocês acham disso? Como um cético, né? Coincidência. Cara, coincidência. Gente, pelo amor de Deus. Coincidência, acontece as coincidências. A casa pega fogo do nada, só as casas que tem o quadro, pega fogo na casa toda e o quadro continua inteiro e você tem a coragem de falar que é coincidência. É verdade. Você tá de sacanagem com a minha cara. Com certeza é plenamente mais viável que seja o capiroto. Sim. Não tô falando que seja mais viável, mas contando todos esses fatos, todos esses poréns, cara, é uma chance em um gazilhão. Sim. Que seja coincidência. O que acontece é o seguinte, existe muito desses casos, né? Que casas queimam e quadros continuam intactos, né? E nunca é o quadro de paisagem, né? Sim. É sempre o quadro de uma família, é o quadro de uma boneca encostada num canto, ou uma criança segurando uma boneca. É o quadro da velha. É o quadro da velha. Sempre são quadros macabros, né? Cara, sabe aquelas fotografias antigas que geralmente a sua avó, sua bisavó tinham na casa? Na época que eles eram ainda fazendeiro, sabe? Sim, que a moldura é redonda de gesso. Isso! Cara, eu tenho pavor até hoje de imagem antiga. Cara, pode falar sobre o unicórnio matador de criancinhas. Colocou um retrato, uma foto antiga, automaticamente todos os meus pelos se arrepiam. É inacreditável. Eu tenho a impressão de que quadros assim não são pintados por ninguém. Tá ligado? Eles simplesmente surge, né? Estão lá. Geração espontânea, né, cara? Pô, cara, você tem um quadro de uma família aleatória. Quem que pintou essa porra, cara? Quem que colocou ali? É verdade, né? Esses quadros são colocados, sabe, estrategicamente pra serem assombrados, sabe, cara? Eles são criados sozinhos. Agora vocês imaginam o meu cagaço, que o meu tio trabalhava com restauração de foto, de fotografia antiga, então quando eu era pequeno sempre tinha essas fotos espalhadas pela casa e o cacete, assim, que ele tava trabalhando, essas coisas. Então, só gente velha, gente antiga, gente que tinha morrido há mais 50, 60 anos, só, maravilha, super saudável. Sim, com certeza, cara. Mas eu já imagino você dentro de um quartinho com todas as fotografias olhando pra você, né? E você chorando em posição fetal, né? Pedindo pra morrer. E são aquelas fotos de famílias com 50 integrantes, né? E aí você vai contando as pessoas, tem sempre uma pessoa que não tem os pés aparecendo. Sim. Né? Um rosto dentro de uma
porta, é sempre assim, velho. Cara, na janelinha. É impressionante como fotos macabras e quadros macabros simplesmente surgem, né? E aí eu acho que precisam de histórias, porque, nitidamente, ninguém pintou esses quadros de criança. É, com certeza, né, cara? Eles simplesmente apareceram, velho. Sabe? Sim. Crianças chorando e você colocou na sua casa, ela vai pegar fogo. Automaticamente, né? Praticamente. Você compra o extintor de incêndio, né? É engraçado também o porquê do fogo, né? Por que são sempre incêndios, né? Cara, isso é muito... É um levantamento muito interessante, porque assim, geralmente, nunca acontece, e eu não tô falando que realmente aconteça, mas vamos lá. Nos filmes de terror, o demônio, ele sempre é um negócio mega overpower. Joga a gente pra um lado, joga a estante na cabeça do outro, né? Só que na realidade, eu não tô falando que na realidade os demônios realmente existem, não é isso que eu tô falando, mas eu acredito que se for existir, eu acho que as coisas são feitas de uma maneira muito mais sutil. Então, elas devem... Eu acho que o fogo, eu acho que ela é a representação de maior daquela coisa que foi o acidente, daquilo que você... É um pouco mais difícil explicar do que simplesmente uma pessoa simplesmente levitou e foi tacada na parede, né? Entendi. Mas por que não, por exemplo, um desabamento? Porra, mas aí... O fogo, ele vai consumindo, tudo bem, ele destrói tudo e praticamente quando você tem uma casa, principalmente uma casa nessa época, 1970, 1980... Era de madeira? E ela consome tudo mesmo, né? Menos esses quadros malditos aí, né? Sim, Joelma tá aí pra provar isso, né? Mas, pois é, tá aí e nem era de madeira. E por que exatamente o fogo, né? Será que é essa questão de ser assombrado, de ser, entre aspas, aqui, demoníaco? É porque existem mil jeitos, né? Existe, por exemplo, como o próprio eu mesmo disse, desabamentos, né? Sim. Pode desabar a casa inteira de uma vez, sem nenhum motivo aparente, né? É que o fogo, ele é o mais simples, entre aspas, de se começar, então, sei lá, começou com uma faíscazinha que pegou na cortina. Cara, basta uma centelha, 15 minutos, né? Você tá com o cômodo inteiro pegando fogo. Porque, é verdade. Porque se você pensar, todas as coisas que tem num ambiente, 90% delas são inflamáveis. Inclusive você. Inclusive você. Exatamente. Então, é a coisa mais simples de se começar, de se alastrar, e a coisa que mais destrói e que menos deixa, tipo, resíduos. Sim, e aquele tipo de coisa também, simplesmente, por exemplo, o capeta faz uma centelha aparecer por geração espontânea, e cara, aí nego pode culpar qualquer coisa, pode culpar o ventilador que tava próximo da cortina, a vela, né? Tomada, curto-circuito, é verdade. Exato. A demolição é um pouco mais complicada, porque você precisa de uma força maior pra... Tudo bem, vamos dizer que é um bando desses prédios aí que não tem hoje, não tem relatório, não tem fiscalização, não tem porra nenhuma. Mas mesmo assim, pra você desabar alguma coisa, uma casa, alguma coisa nesse sentido, você precisa aplicar uma força material muito grande. Então eu imagino que se o demônio, como não é nos filmes, ele for trabalhar de uma maneira um pouco mais sutil, eu imagino que aquela faísca que apareceu do nada é muito mais fácil de começar uma tragédia, né, do que qualquer outra coisa, né? E uma viga, por exemplo, você dificilmente não nota. Sim. Né, que ela vai rachar. Por exemplo. Uma rachadura imensa, né, na parede. E barulho de madeira quebrando, né, é verdade. Mas se vocês forem olhar pros quadros, a gente tem aqui umas... Assim, eu acho que algumas dessas imagens que estão geralmente com aquela coisa circulada, né, com um círculo pra mostrar onde estaria uma imagem subliminar dentro do quadro, eu acho um pouco forçado. Vocês que estão olhando aí, temos aí o quadro 1, o quadro 2 e o quadro 3, né? O primeiro quadro é o da criança lourinha, que eu não sei se é um menino ou uma menina. Eu acho que isso é perigoso, alguém não saber diferenciar, mas beleza. Vamos lá. Na época, talvez fosse um menino. Né? Vamos lá. Mas temos aqui o primeiro, que é um círculozinho vermelho, que a gente tem a cara do capiroto, né? Mas é aquilo, né, cara? É muita pareidolia, né? Você tem que forçar muita barra pra acreditar que aquilo realmente é a cara do demônio. Não sei, o que vocês acham? E inclusive esse tipo de imagem favorece com a baixa resolução da foto, por exemplo. Exatamente. Então... Exatamente. Se você, por exemplo, a gente tivesse a oportunidade de pegar e olhar o quadro original, eu pessoalmente acho difícil você conseguir enxergar exatamente essa figura, assim, com essa cara de caveira e tudo mais, assim, eu acho um pouco forçado. Pra esse tipo de coisa pra mim, é claro que sempre há a possibilidade do artista querer colocar. Sim, vídeo Disney, né? Vídeo Disney, exatamente. E que não que necessariamente é um complô para corromper as crianças do mundo, né? É o cara que tá 3 anos desenhando o mesmo negócio, mas quer saber, eu vou botar uma rola nesse filho da puta. É bem isso aí. E ninguém vai ver. E aí, o que acontece? Eu acho, por exemplo, é a mesma coisa que você vê rostos em azulejos, por exemplo. Verdade. Parede descascando, né? Pois é, às vezes o artista que fez fez a estampa do azulejo, às vezes o cara se embasou mesmo no rosto. Mas a maioria das vezes é essas associações que o cérebro faz. Com certeza. Pareidolia pura, né, cara? É ver imagem em nuvem, né? Até porque, tipo assim, se o cara quisesse colocar bem escondido, o
cara primeiro colocaria em algum lugar bem mais difícil de se ver do que no fundo do quadro. Sim. Exato. E outra, o quadro tá em pé, a caveira tá deitada, sabe? Pra gente ver a caveira do jeito correto, a gente teve que inverter o quadro, né? Virar o quadro de lado. Eu acho que, sei lá, isso ou é coincidência, ou o cara fez de propósito, é obra de Satanás mesmo. Aí a gente tem 3 opções aí que não dá pra... É tipo Coca-Cola, né? Fazer aquele lance do logo da Coca-Cola. Alô, diabo. É, alô diabo, né? Alô, diabo, nossa, Coca-Cola é essa empresa brasileira, né? Vai escrever alô diabo. Né? Qual a chance deles colocarem em português, né, velho? É Hello Kitty, né? Meu Deus do céu, esse pessoal é meio dodói. You're not afraid of the dark, are you? Mas vamos lá, temos aqui o segundo quadro, né? Que é o quadro é a avó ou tia, Guizão? Minha tia. Da tia do Guizão, olha aí. Que assim, essa eu acho a mais forçada de barra. Porque eu não vejo esse capeta que o nego vê aqui. Em teoria, vai estar aí marcado pra vocês no post que teria como se fosse um demônio engolindo, né? Mastigando a cabeça da criança, que ele é formado pelas vestes, né? Pelo tecido do cachecol, do casaco dele, e que na verdade formaria um demônio. E aqui, eu acho muita forçação de barra, cara. Sendo bem sincero. Inclusive, se você virasse a imagem de lado pra mim e não colocasse essas marcações, eu também não veria nada. Sim, exato. É bastante forçação de barra, porque ele tá tentando tirar uma figura muito complexa de um monte de borrão, assim. Não é uma coisa nítida, assim, que se você parar, você bate o olho assim e fala, pô, peraí, parece uma coisa assim. Não, você tem que forçar muito pra conseguir enxergar alguma coisa. Você tem que entender que é um ser disforme, que é não sei o que, né? É complicado. Por exemplo, a caveira lá em cima é muito mais fácil de se ver. É isso mesmo, galera. É isso aí. Terceira imagem a gente tem aqui a Chiquinha, né? Que é uma menininha muito bonitinha, que tá aqui também chorando, coitada dela. Que ela, pra quem não sabe, ela tem um vestido verde, né? Com um chale vermelho em volta. Ela tá com a cabeça meio baixa. Essa talvez seja a que eu fico na dúvida. De verdade, com ela eu fico na dúvida. Porque vamos lá. Cara, esse é esquisito. Esse é esquisito porque ou o cara é muito mal desenhista, né? Ou ele tem... O cara desenhou bêbado. Ele tem potencial de escrever uma história do Cavaleiro do Zodíaco, né? Porque ele é muito mal desenhista. Ou o Shingeki no Kyojin, né? Mas vamos lá. Primeiro que a gente tem aí, a garota tá usando um chale e você vê visivelmente que o braço dela não aparece na imagem, por mais que a posição dela no quadro seja uma posição que deveria estar mostrando ali um braço, né? É como se não tivesse. O braço direito, né? Exato. Que ela poderia, inclusive, estar com o braço atrás. Pode estar com o braço atrás, né? Apesar de que não faria muito sentido, né? Vamos lá. É lógico, né? Ainda mais se a menina vai ter que ficar parada pro cara pintar, né? Exato. Mas também tem outras características que são bem interessantes. Primeiro que você vê que o outro braço dela é muito mais longo. Se você percebam o vídeo, vocês estão vendo. O braço que tá na foto, na imagem, ele é muito longo se fosse parecer a partir do ombro dela. Ou seja, o que dá indício de que talvez não seja o braço, mas que sim, seria ela não teria também o outro braço e uma pessoa estivesse carregando ela como num sentido vertical. Não sei se vocês conseguem imaginar isso. Entendi, tivesse passando o braço na cintura dela, né? Exato. E a mão, ela é muito não
natural, assim, não parece uma mão de criança, assim, a manga, assim, o braço, não parece uma mão de uma criança, uma mãozinha menorzinha, delicada, assim, parece uma mão mais, sei lá, mais adulta, saca? E parece uma mão adulta, mas mesmo assim não tem proporções de uma mão adulta. Exato, tá uma coisa meio, tem cara de ser adulto, mas tá pequeno, e o braço também tá fora de proporção, tá esquisito. Se você bate o olho no quadro, ele causa uma estranheza pelo braço, assim, do peito pra cima tá normal, como todos os outros, mas do peito pra baixo, essa parte do braço tá muito esquisito. Nossa, realmente, ela parece que é uma menina sem os braços, né, provavelmente só o tronco. E alguém carregando gente. Eu acho que alguém não vai dormir hoje, hein, gente? Nossa. Alguém vai dormir de luz acesa hoje, hein, Guizão? Isso é péssimo, cara. Olha, você pra ser um péssimo desenhista vai tomar no seu cu, velho. Pelo menos, né, cara? Porra, porque você conseguiu colocar isso na minha mente, cara. Né, cara? Essa é realmente bem bizarra. E se você for ver desse jeito, desculpa, mas eu tô intrigado de verdade. Tudo bem. Se você for ver nesse jeito, inclusive, pela cabeça da criança, né? Se você for levar em consideração que ela é apenas um tronco de uma criança sendo carregada, né? Você vê que pela cabeça da criança, inclusive, ela parece que tá morta. Caraca! É verdade, cara. Ela tá meio largada, assim, de lado. Meio caiu, né? No outro lugar, uma outra observação que eu tinha lido em relação a esse quadro, que eu também... Há um pouco mais forçação de barra, mas que eu achei interessante. A base do chale, esse esfarrapado dela, e também a cor do chale, parece como se fosse sangue escorrendo. Principalmente da parte que não tem o braço. E ela com esses olhos vagos, assim, cara, parece que morreu, velho. E isso é um ponto interessante de todos os quadros. Todos os quadros as crianças têm as pupilas dilatadas, como se fosse uma pessoa morta. Todos os quadros. É verdade, é verdade. Cara, puta que pariu. Meu Deus do céu, vou dormir sozinho hoje. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar dar prosseguimento do nosso episódio. Alguém viu? Tem algum lugar em que mostra, sei lá, esses desenhos ocultos no quadro? Como mostrou nos outros? Tem diversos sites que fazem, né, esse trabalho. Mas assim, os outros quadros, eles têm alguns conseguem pegar algumas coisas, mas esses talvez sejam os que mais pareçam visíveis, né, aos olhos, que menos pareçam talvez forçados, né? Esses são talvez os quadros principais. Os outros são meio viajados. Pois é, mas mesmo assim, os quadros não deixam de ser bizarros. Tem essa mesma atmosfera meio zoada, né? Os olhos das crianças, como o próprio Gal tá falando, são meio dilatados, né? Como se elas estivessem já... Lembrando até aquelas fotografias do começo do século que as pessoas tiravam das pessoas mortas, né? É algo realmente bem bizarro, né? You hide, and I'll find you. Ready? Go! Cara, sério, eu quero passar muito pra próxima história dos quadros. Eu saio um pouquinho dos quadros das crianças chorando. Mas, cara, sendo bem sincero, eu sou aterrorizado por este quadro desde os âmbitos do Orkut, cara. Eu não consigo olhar diretamente. Você se lembra da quando a gente, há 10 anos atrás, como todo mundo acessava aquele site assustador? Assustador, E tinha aquela imagem do fantasma do corredor. Do fantasma do corredor, sim. Isso. Tinha a lenda que você não podia olhar diretamente. Se olhar 30 segundos, você morre, é amaldiçoado. Olharam alguém morreu, não sei quantos molhou tanto tempo morreu. Pra mim, é esse quadro, cara. Quem tem esse quadro, cara, eu vou na casa dessa pessoa, vou queimar a casa dela junto com o quadro. Porque não é possível. Porque a gente vai falar aqui um pouquinho da pintura amaldiçoada de Bill Stonehenge. E vai estar aí novamente no post. E, cara, sério, o que vocês me dizem dessa imagem? O que eu te digo? Eu não te digo nada, porque eu não tô olhando pra ela. Eu te digo o seguinte, é o tipo de pintura que eu acho foda. Isso, cara? É verdade, eu gosto dessa parada macabra, assim, eu acho bacana. Mas em compensação, vamos dizer que eu tivesse comprado o quadro, eu tivesse recebido pelo correio de dia, eu tivesse empacotado, colocado na minha parede, beleza, e nada aconteceu mais na minha vida, ok pra mim. Agora, se eu, por exemplo, tivesse na casa de alguém, sei lá, de uma avó minha que morreu, ou de um parente meu que morreu, e de repente eu abro
no fundo de um corredor escuro, uma edícula com uma porta velha, eu abro e vejo assim, meu irmão, nunca mais eu volto no lugar. Cara, se acontece isso comigo, eu morro. Tipo, não acontece nada. Minha alma sai, acabou. Acabou, Andrei. Acabou. Sai, sozinha. Faz que nem desenho animado, assim, a alma sai do corpo do Andrei, o corpo do Andrei cai, e só a alma sai correndo, assim, pra longe. Não sai correndo, ela não sai correndo. Ela sai do seu corpo, você cai morto, ela vai voltando sozinha, dando tchau pra todo mundo, falar, gente, tchau, um abraço, mãe. Valeu, falou. Já desisto, né, cara? Com 2 maletinhas, assim, carregando. Desisto, galera. Boa sorte aí pra quem fica. Beijo, boa sorte aí. Com certeza, cara, se eu tivesse, por exemplo, é o sótão, entendeu? Sim. Imagina você abre um sótão, não que tenha isso no Brasil, mas vamos colocar hipoteticamente essa situação. Se eu tivesse esse quadro na minha sala, uma sala bem iluminada e tal, assim, talvez fosse legal, num escritório e tal. Agora, se eu abrisse um sótão empoeirado, velho, escuro, com uma lanterna, e no fundo do sótão, atrás daquela janelinha de sótão, tivesse esse quadro encostado no chão, eu nunca mais eu apareceria nesse lugar, entendeu? São as situações, assim. Situação impossível. Mas vamos descrever pros nossos ouvintes que talvez, porventura, estejam no trânsito. Vamos lá. Esse quadro tem algumas coisas bizarras, que eu acredito que no nosso caso anterior, a pessoa poderia ter simplesmente mau gosto, tá? Ela teve mau gosto, uma pessoa de mau gosto. Esse quadro, a pessoa, ela foi uma desgraçada, uma desprovida de graça. Ela fez de sacanagem. Ela fez de sacanagem, realmente. Cara, é de sacanagem, cara. Temos um quadro aí com uma criança completamente estranha. A criança, ela parece... O capeta em forma de guri, literalmente, né? Ela tem umas coisas bem estranhas no próprio corpo, né? O quadro em si é completamente sombrio, né? Escuro, né? Sim. O que dá aí uma atmosfera mais dark do que no nosso caso anterior. Ele parece estar na calçada, né? Em pé numa calçada, né? Numa sarjeta. Sim. E o que é interessante é que meio que pela claridade do quadro, você tem, tipo, 3 camadas. Tem o menino na frente, que tá super claro. Tem a boneca no canto, que tá meio tom. E tem o fundo, que tá, tipo, super escuro. Sim. Outra coisa interessante é que temos uma boneca, né? Que é daquelas de tamanho humano, né? E o interessante, ou não interessante, é que ela tem os olhos completamente vazios, sem órbitas. Cara, bizarríssimo. Na verdade, ela é como se fosse uma boneca, né? As articulações dela são móveis, né? Articulações... Como se fosse uma marionete. São articulações divididas, a boca dividida, os pés, o joelho dividido, e ela tá segurando alguma coisa com um vestidinho azul. Assim, ela é nitidamente uma boneca, mas ela tá numa posição de quem tá vivo, sim, né? Ela tá em pé, segurando alguma coisa, né? E olhando pra alguma coisa, né? Inclusive, o garoto, as posições dele parece mais algo inanimado do que a própria boneca. Inclusive, sim. As proporções dele são esquisitas. Sim. A perna dele é meio gordo, o joelho é gordo, o pé dele é pequeno, a cabeça dele é meio grande. Sim, com certeza. Mas o que mais choca nesse quadro, inclusive que dá o nome a ele, é com certeza que você possui aí uma janela, né, atrás do guri, né? O Guizão interpretou como uma sarjeta, né, como se estivesse do lado de fora. Mas pra mim sempre me remeteu como se eles estivessem dentro de algum lugar. E na verdade essa fosse uma porta de vidro. E no caso seria uma porta ou uma janela de vidro em que completamente escura, você não dá pra ver o que existe de ambiente do outro lado, mas você consegue ver diversas mãos, como se estivessem batendo na porta de vidro, né? Batendo no vidro em si, sendo porta ou janela, mas batendo, né? Tentando entrar ou algo nesse sentido, né? Mete muito movimento, né? Não são mãos paradas, né? É o que talvez seja mais arrepiante dentro dessa imagem, além de tudo, né? Follow me. Mas então, né? Essa pintura seria amaldiçoada? Vamos lá. Sim, eu com certeza. Então, como que essa pintura ficou famosa? Né? Ela apareceu do nada, foi pintada por esse Bill Stoneham, né? Em 1972. E em 2000, ela apareceu à venda no eBay. Olha aí. Né? Aí um casal como eu, por exemplo, falou, vamos comprar este quadro. Que quadro lindo. Vamos comprar e pôr na nossa sala de estar, né? Ai, meu Deus do céu. Foi aí que a parada começou. Sim. O que aconteceu? Já começou que foi um vendedor anônimo, né? Que colocou esse quadro pra vender. Ah, não. O John Marley foi o primeiro cara que comprou, né? E tempos depois, ela apareceu novamente aí, que ela apareceu no eBay. Porque o John Marley, pelo que dá a entender, ele comprou pelo próprio autor, sacou? O eBay, na verdade, veio depois. E, bom, e sumiu das mãos dele, né, aparentemente, porque foi parar anonimamente no eBay, ou ele mesmo querendo se desfazer do negócio. Sim. E foi adquirido por um casal na Califórnia. E, chegando o quadro, ele vinha acompanhado com um aviso dizendo com problemas ocorridos com a proprietária da pintura. Dizendo, fodeu. Só isso. Ponto de exclamação. Se liga nessa. Parabéns, você conseguiu um quadro, agora se fode aí. O aviso vinha, se liga nessa. Aí, segundo o casal, inclusive, as figuras na pintura, Jesus, se mexem durante a noite.
noite, chegando até desaparecer da tela algumas vezes. Todas as pessoas que viram a pintura relataram se sentir-se doentes e muito fracas. Uma pintura dessa suga a energia de alguém mesmo. Caraca, eu tô olhando pra ela e já tô me sentindo, por favor, me matem, né, cara? Todas as crianças... E a gente tá vendo uma foto, né? Pois é, né, cara? Todas as crianças que olharam a pintura saíram gritando. Por que não, né, cara? Se você tiver que sair adulto, você sai. Se você tiver que sair como criança, você sai gritando. Sim. E por várias vezes, algumas pessoas sentiram como se mãos invisíveis as tocassem. Nossa Já senhora. pessoas disseram que sentiu uma rajada de ar quente, como se estivesse acabando de abrir um forno ligado. É o cara inferno. Isso olhando a pintura, né? Não é assim, no ambiente da pintura ou no lugar. Enquanto você olhava a pintura, ou seja, você tinha essa conexão direta, né, com a pintura. Com certeza. Mesmo pessoas, isso inclui a gente, que viram a pintura online, afirmaram sentir uma sensação de desconforto, medo ou pavor quando olhavam pra imagem da pintura. O ouvinte que tá lendo agora, vendo a imagem agora, né? Faz o quê, né? Nada, dá um controle te deu na vida. Uma pessoa, isso aqui já é papo, né? Uma pessoa chegou a afirmar, inclusive, que a impressora não quis imprimir a pintura. Caralho, até a impressora ficou cagada. Não dá. Eu não consigo trabalhar nessas condições, não vou imprimir. Da puta, vem aqui e desenha essa merda, porque eu não vou imprimir. Cara, dependendo da impressora, não é nem imprimir mesmo, porque já tive umas aqui que não imprimiam nem currículo, cara. Eita lasqueira. Aí já não é a maldição do quadro, aí é a maldição da empresa. Sim. Mas essa pintura, né, ela pode ser vista hoje em dia, né, na Galeria de Arte em Grand Rapids, EMI. EMI é Minnesota? Deve ser. O Igor deve saber. Vamos fingir que é. E quando a galera falou com o artista que a criou, ele ficou surpreso ao saber que seu trabalho estava no centro de uma investigação paranormal. Ah, vá. Aham. Aí ficou, sério, poxa, que coisa, não sabia. Assim, inclusive, então, isso aí se chama drogas. Isso se chama drogas. É. Drogas pesadas. O cara pintou a porta do inferno aberta, sim, né, enquanto tava louco de LSD ou qualquer coisa assim, e depois achou estranho, que as pessoas acharam macabro. Com né? certeza, né, cara? Inclusive, curiosamente, antes da gente fechar aqui esse bloco, né, o nome do quadro é As Mãos que Resistem a Ele. Quem é ele? Caraca, vou te contar, né, cara? Esses marqueteiros de nome de quadro, vou te contar, né? Dá adição completamente superior àquele terror. O que são essas cores aqui? Cara, eu não sei. Eu acho que, tipo, é quando você tá evocando o diabo, o quadro fica assim. Porque tem uma aplicação do quadro com várias tonalidades, né? Sim. Com várias saturações. Várias saturações. E uma, inclusive, parece uma criança de verdade, essa boneca. Sim, verdade. Os olhos são fidedignos. Tá meio magrinha, mas a boca, né? Assim... Como se fosse uma caveirinha, né? Deixa de ser um boneco e passa a ser uma criança, né? O que eu vejo aqui, por exemplo, a minha interpretação desse quadro aqui, né? E porque ele é tão macabro. O que poderia ser o fundo? Poderia ser pessoas que não resistiram, né? Sim. Enquanto essa criança aqui, por uma interpretação, tá visivelmente, entre aspas, aqui, sem alma, né? A menininha, que é uma boneca, se representa tranquilamente como uma pessoa que já perdeu a alma, né? Sim. Ou seja, só um invólucro vazio, né? Enquanto tem um menino que, talvez sendo tentado, ou não, por alguma coisa, porque você vê que ele tá com uma cara de quem tá prestando atenção em alguma coisa. Sim, ele tá olhando diretamente pra algum lugar. Ele não tá com cara de que, tipo, só sol batendo, sabe? Ele tá com uma cara de que... Sabe quando você tá tentando prestar atenção em alguma coisa, você dá aquela espremida nos olhos, assim? E uma coisa da imagem do menino, que é uma coisa que me dá um desconforto, que eu acho muito esquisito, é esse borrão que tem na cabeça dele. Porque não dá pra entender se é um borrão da pintura ou se parece, sei lá, uma porrada, um machucado, não sei, mas parece como se fosse um borrão na parte da têmpora direita dele. É verdade. Tem como se fosse um corte, né? Alguma coisa assim, né? Algo bem sutil. Parece que é algum hematoma ou só um borrão do próprio pincel, assim, mas não dá pra entender se foi uma coisa proposital ou se foi uma coisa, um incidente que o cara fez enquanto pintava, mas isso dá uma estranheza a mais a toda essa massa de estranheza gigante desse quadro do capeta. Sim, com certeza. Catch me if you can.
vamos falar aqui de uma história que ela é brasileira, né? Que a gente vai falar aqui de uma história que quem acompanha um pouco as redes sociais, a internet acabou sabendo dela. Eu acho que ela, não sei se ela repercutiu tanto na TV aberta, em jornal de TV, até porque eu não acompanho muito, então vocês lembram de ter visto ela em algum lugar, pelo menos? Não, essa história em si eu pelo menos não me lembro de ter ouvido. Principalmente nessa época, que foi no período de 2008, eu não me lembro disso, não. Eu acho que foi uma coisa que ficou mais regional mesmo. Sim, verdade. E você, Guizão? Essa criança tocando um piano? É. Isso! Sangue de Jesus. Vamos lá. A gente vai falar do quadro amaldiçoado do sul de Minas, né? Que acabou ganhando as redes sociais. A gente vai deixar aí a notícia, né? Com a imagem do quadro. Que vamos lá, né? A gente tem uma foto aí até ligeiramente feliz, né? Parece o Keyboard Cat, né? Versão com um bebê do Keyboard Cat. Porque, cara, ao mesmo tempo que ela é uma coisa fofa, assim, é uma criança... É um bebê rindo, cara. Tipo, é uma criancinha bonitinha, assim. Ao mesmo tempo, isso tá muito esquisito, cara. Com certeza. Tem tudo que a internet gosta. Tirando gatos, né? São bebês felizes tocando música, né? Então... Sim, exatamente. Mas, na verdade, ele não é uma pintura em si. Na verdade, ele é um quadro, mas de fotografia, né? É aquelas fotografias coloridas. Sim. Na verdade, é aquelas fotografias que foram coloridas depois da foto ter sido tirada, né? É o que deixa o aspecto mais bizarro ainda. Mas assim, vamos lá. Essas lendas urbanas começaram a surgir na cidade de Santa Rita de Sapucaí, em Minas Gerais, mas ninguém consegue saber quem é essa criança da foto tirada, né? E ela foi emoldurada, né? E abandonada na rua. Olha o que eu tô falando. Olha aí o que eu tô falando. É muito daquelas histórias. Ninguém tira essas fotos, ninguém pinta esses quadros, velho. Eles simplesmente estão aí. É o capeta, cara. É verdade, cara. Geração espontânea. Daí ela acabou sendo recolhida por estudantes que a levaram para a casa que moravam em 2008. Cara, porque afinal de contas, estudante é isso aí, não tem nada na cabeça, né? Segundo a lenda, uma das casas onde a foto de origem desconhecida ficou, nunca mais foi a mesma. Algumas testemunhas, um dos jovens que moravam no local se mudou e faleceu algum tempo... Olha, meu Deus do céu. Algum tempo depois que continuaram lá relatando mudanças. Abre aspas, parece que a casa foi modificada. Quem entra lá dentro não consegue escutar nada do que se passa do lado de fora. É como se a casa tivesse ouvidos e eles fossem tampados o tempo todo. Comenta o dono da casa, e o dono do quadro é uma das postagens no blog que ele mantém na internet, né? E aí a gente tem aí essa lenda, né? Eu achei até interessante a gente selecionar ela porque ela é brasileira, tupiniquim, né? E tem uma origem completamente desconhecida, né? Assim... É difícil porque isso tem cara de pop art, né? Inclusive. Não sei, cara. Por exemplo, uma pessoa, assim, na questão dos quadros que pegaram fogo em casas, várias casas, né? Isso aí você ainda dá um pouco de, vamos colocar entre aspas aqui, claro, credibilidade, né? Pra assombração. Agora, uma pessoa que morava na casa, que tinha o quadro, morreu depois de um tempo que... Não, isso aí não, sabe? Sim. Aí é too much. Santa Rita do Sapucaí, vamos arranjar uns mistérios aí. Uns lobisomem aí, né, cara? Uma bruxa. Vou arranjar uns ET aí, velho. Se bem que mais pra frente nessa matéria comenta de que esse quadro passou por 2 repúblicas, de 2 caras que, se eu não me engano, acho que um cara que morava numa mudou pra outra e daí levou o quadro junto. Por que você faz isso, cara? Estudante, né? Estudante daquela época de experimentação das coisas e bebida e zona. Experimentação, né, cara? É isso aí. E daí ele tem um relato aí, acho que de um cara que morava na República, que o cara começou a ficar transtornado por conta do quadro. O cara falou que tava na República e ligou pro colega lá, que era o dono da casa, e falou, meu, tira esse quadro, dá um jeito nisso, a televisão tá ligando sozinha, eu tô vendo vulto e não sei o que, bababá. Não, teve um cara que acordou com um quadro em cima dele. Também tem essa. Cara, tu imagina, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Então, mas esse cara morava na República? Esse foi uma da Nova República, né? Inclusive o cara que, não sei se roubou, né? Mas se pegou a imagem, né? Ele era apelidado de Bozo, ou seja, devia rolar uma maconha forte aí, né? Assim, esse tipo de coisa é difícil, entendeu? Porque... Fica muito no diz que diz. Velho, e é uma república, sabe? Quem já teve contato com república, sabe? Sabe como é que a coisa funciona. Você acorda com uma privada em cima de você, com um quadro de um bebê absurdo. Agora a questão é, esse quadro já veio pintado ou será que eles pintaram depois que pegaram o quadro? Não, pelo que dá pra entender, já veio já. Ele já veio. Veio pintado. Eles já acharam daquele jeito. Inclusive, um dos caras que levou pra República, né? Ele, no meio da aula, recebeu um telefonema no qual dizia o seguinte: um dos outros caras da República ligou pra ele. Eu estava no meio de uma aula, segundo ele, relato, e ele me ligou pedindo para que eu
buscasse o quadro, porque ele estava vendo coisas como vultos e vendo o aparelho de som ser desligado involuntariamente. Na ocasião, ele me disse que estava muito assustado e que em um único dia viu um vulto 2 vezes. No começo eu achei graça, mas a partir daí ele começou a ter crise de pânico, dizendo que mataria alguém. Pelo amor de Deus. A mãe dele disse para jogar o quadro em um rio ou deixá-lo em cemitério como uma cruz por cima. Relata ele, né, o Bozo. Assim, ele não roubou nem nada, né, segundo a matéria. Ele acabou se afeiçoando à imagem, né, porque a gente tem esse tipo de menino meio lento, né, que gosta. É assim que funciona as mortes, né. Jason tá aí pra provar isso. Esses meninos meio lentos, maldição gosta de pegar esses caras. E, cara, é realmente complicado, cara. Tem algumas lendas relacionadas, mas eu acho que é isso. A gente vai deixar a matéria completa aí pro pessoal ler, mas, sei lá, o que vocês acham? Vocês acham que realmente é verdade ou é tipo coisa da cabeça desses jovens de república que adoravam, gostavam de uma ervinha? Então, esse caso é mais complicado, né? Porque, assim, a gente tá falando de um ambiente controlado, que chama República, né? Controlado, eu digo, controlado para o mal, né? Então, assim, é mais difícil, é diferente do quadro das crianças que choram, por exemplo, que são em casas aleatórias, com pessoas aleatórias, entendeu? Ao mesmo tempo, né? Ou do quadro do Stonehenge. Ou esse quadro, inclusive, né? Que são pessoas aleatórias. Eu acho que é muito específico, cara. Esse aí eu não dou crédito, não. É que é um caso muito isolado e também é só o que aconteceu com os caras que moravam na República, como a gente já falou. República é um ambiente um pouco mais complexo, de certo modo, assim, pra você ter um pouco mais de credibilidade nesse tipo de caso. Então, fica meio difícil você botar uma fé assim. E também, tudo bem que, tipo, a aparência não importa, mas o quadro em específico, ele não passa nenhum tipo de aparência bizarra, ou soturna, ou estranha. É tipo, é só um quadro velho, saca? Mas é aí, inclusive, que mora o perigo. É, isso é verdade. É no quadro do bebê sorrindo. Velho. No sorriso de cada criança, né? Essa criança tá rindo com a cara tão incrível. Pois é, mas é aí que ele te engana, cara. Aí que ele rouba sua alma. É verdade, cara. É o pai da mentira aí, ó. Olha. Inclusive, Gal, você falando aí que não se importa com a aparência, falou o namorado da Inês Brasil, né? Vamos dar, importa a aparência assim dos quadros. Por favor, gente, vamos ter um pouquinho mais de bom senso aí nos quadros. Por favor, né? Não vamos deixar esse quadro amaldiçoado chegar nas nossas vidas. Isso é bacana. Vamos sugerir uma diretriz aqui. Leve em consideração que todos os quadros são amaldiçoados. Isso. Por via das dúvidas, né? Aí o que você gostar, você pesquisa. Se não tiver nada relacionado, aí você leva. Exatamente. Parte do pressuposto que o quadro está amaldiçoado. Não, mas ele é de um famoso, está amaldiçoado. Não, foi minha tia que pintou ontem pra mim no cursinho de pintura dela, não importa. Maldição. Tá? Espera, confira. Todas as bisnagas de tinta vêm um pedaço do capeta. Se o quadro aparecer na sua casa, inclusive, você fuja. Fuja. Quebra, põe fogo. I lost my dolly. Will you help me find her? Vamos lá, a gente tem aqui o último caso pra fechar a noite, que é o quadro do Homem Angustiado. E, cara, assim, esse quadro ele não me assusta muito, mas ele é completamente bizarro, porque se você for ver, ele me lembra muito alguns alienígenas do cinema. Não sei porquê, eu não lembro agora qual exatamente, mas ele me lembra um alienígena que eu já vi em um filme. É do Inimigo Meu? Olha, verdade, lembra um pouquinho. É. Acho que me remete muito também àquele filme do Charlie Sheen, do começo dos anos 2000, eu acho, que passava na Globo. Era um filme sério do Charlie Sheen, acreditem se quiser. Eu acho que eu sei um que ele tá de óculos. É, um que ele parece o Freeman do Half-Life. Sei. O Gordon Freeman, cara, o Charlie Sheen com o personagem Gordon Freeman numa invasão alienígena. Assiste esse filme, eu acho que o nome é A Invasão, não tenho certeza. A Globo adorava passar isso durante a tarde. Isso, A Invasão. Pois é que a cena final do filme terminava com uma cena de vários satélites gigantes, né? Uma coisa assim meio... Isso, o menino quebrando as pernas pra trás. Era isso. E os alienígenas falavam com a voz meio estalada, né? Tipo... Isso, esse mesmo. Olha aí, pô, Charlie Sheen é vida, né, gente? Essa coisa aí. Falando em maconha e cocaína, a gente tá falando aí de Charlie Sheen. Voltando aqui pro comentário completamente aleatório, né? Mas vamos lá. Homem esguio. Em 2010, Sean Robson, culpou sua má sorte pela pintura que ele tinha, que era intitulada de O Homem Angustiado. Seu avô disse a ele que, ao pintar, usou seu próprio sangue nele e cometeu suicídio. Só pra deixar aquela criança já com, né?
Sem precisar de terapeuta. O que já é mentira. Né? Porque sangue não fica assim, né? Ah, não sei. Eu nunca tentei, Guizão. Nunca tive essa experiência. Ouvi dizer. No máximo, né, um molho de tomate, né? Algo nesse sentido. Então vamos lá. Tanto o avô, né, quanto o neto disseram que viam vultos, né, fumaças e ouviam gritos de angústia. E você pode encontrar os vídeos do Robson desse fenômeno no YouTube. Olha só, nem sabia. Bem interessante. Esses fenômenos? Então, não sei se ele gravou os fenômenos ou se é só os relatos dele, mas pelo que eu entendi, acho que ele deve ter um canal no YouTube. A gente vai deixar aí no post, caso tenha, vou dar uma procurada aí pra vocês. Essa é a pior parte, eu acho, cara. Porque você tem uma criança, por exemplo, assim, você tem um quadro de uma criança chorando, no seu caso. Aí você, sei lá, vê vultos, tudo bem. Sei lá, sente frio no ambiente, se sente desconfortável, o quadro às vezes muda de lugar, as crianças parecem mais pra frente ou mais pra trás, tudo bem, cara. Mas não me bota o barulho de uma criança chorando, velho. Nossa. Do nada, né? Sabe, não me coloca às 3 horas da manhã uma criança chorando, velho. Cara, é foda. Cara, bebê chorando. O sol se põe, bebê chorou, corre. Corre. Exatamente. A noite entrou, o bebê chorou, o pau entrou, filho. Tu mete perna da porra aí, cara. O quadro tem isso, entendeu? Que além de vulto, fumaça e tal, cara, gritos de angústia, velho. E, cara, não me coloca sons. Ainda mais sons de desespero, né? Som de dor, som dessas coisas, cara. Isso aí é macabro. Esse quadro, eu não sei como é que ele é na íntegra, mas ele tem cara... Sabe aquela hora que você vai descascar o papel de parede da sua casa e você acha esse quadro pintado na parede? Nossa, não fala. Nossa, isso. nossa. Rapaz, trancou aqui que não passou nem ar agora. Sabe, eu vejo esse quadro desse jeito. Sabe, você tá num quarto de bebê. Putz, aí tem um papel de parede. Aquele papel rosinha, assim, isso, sossegado. de balões você e dá tal. aquela puxada, assim, arranca o papel inteiro e você encontra na parede, assim. Pá, Isso. gigante. Pra mim esse quadro é isso. Nossa senhora, é isso, né, gente? É isso, essa coisa bonita, essa coisa bacana. Homem angustiado, vocês vão ver todas essas imagens aí no post, galera, lembrando a todos. Pra quem não conseguiu visualizar mais ou menos a cara do quadro, ele lembra bastante o quadro do grito do Munch. Verdade, lembra. Aquela cara de desespero, assim, gritando meio torta. Só que parece um cara vermelho ou um carne viva. Ele parece sem pele. Ele parece que ele não tem pálpebras, ele não tem lábios, ele tá, tipo, gritando, assim, pro vazio. Sem cabelo, assim, todo em carne viva. Pelo menos essa é a visualização que eu tenho. Bonito, né? Bem, acho que a gente pode terminar aqui o nosso episódio com o caso da Vênus com espelho. Então vamos lá, a gente vai deixar novamente a imagem no post, então mete aí você a história, Gal, porque agora o filho é teu. O pintor Diego Velázquez criou um trabalho angustiante, de certo modo, chamado Vênus no Espelho. Todas as pessoas que tiveram o quadro dizem que ficaram doentes ou pessoas próximas morreram. Nenhum museu na história já conseguiu ficar com esse quadro. Expor esse quadro. Isso, expor esse quadro. Porque os trabalhadores, os visitantes, velho, ficavam nervosos e ainda tentavam destruir o quadro, velho. E uma vez um visitante conseguiu cortar com uma faca um pedaço do quadro, assim, conseguiu rasgar o quadro. É, cara, é estranho, né, cara? Assim, eu não sei se visualizando esse quadro, ele parece muito aquelas pinturas renascentistas e tal, não tem lá muito mistério, a não ser talvez aí o rosto no espelho, que é talvez alguma coisa bem sombria, me remete a algo nesse sentido. A mulher tá normal, é como se fosse uma mulher deitada na cama com um anjinho segurando um espelho. O anjinho tá ok, a mulher tá ok, a cama tá ok, o fundo tá ok, mas o reflexo do rosto da mulher no espelho tá muito esquisito, cara. Parece aquelas, que nem as fotos da cara distorcida no Chamado. É, lembro um pouco. Porque ela tá com uma sombra, parece que a cara dela tá meio borrada, assim, no espelho, ela tá com uma cara meio estranha. Pra mim, particularmente, não tem nada demais, não. Nem num nada. Esse rosto não parece ser o rosto da mulher. É verdade.
Se a gente for pegar um pouco de perspectiva, talvez esse quadro nem esteja apontado pra ela. É verdade, se você pegar pela angulação que a mulher tá e que o espelho tá, é como se a pessoa que está vendo o quadro estivesse sendo refletida. Sim, que ela estivesse atrás, na verdade, do quadro, né? Em uma posição que ela não aparece no quadro. Caraca! Atrás da pessoa que tá vendo o quadro. É verdade. Pode ser, mas pode ser como pode não ser, é difícil. Esses quadros são os mais macabros, né, velho? Esses hiperrealistas, assim. Quando Sim, nego quer. Isso quando não é explícito, né? Um médico arrancando as tripas de uma pessoa e. Sim, aquela imagem aquele quadro, esqueci agora o nome do autor, como é que é? Do Cronos, né? Devorando seus filhos. Vocês já viram essa imagem? Nossa, Isso. Júpiter comendo seus filhos. Isso. Quando não é explícito desse jeito, né? São quadros bem macabros esses, cara. Com certeza. Mas eu acho que é isso, gente. Eu acho que a gente finaliza por aqui este episódio. Espero que todos vocês tenham pesadelos assim como eu vou ter. E também gostaria de agradecer muitíssimo a presença aqui do Gal. Gal, deixa a mensagem aí, finalizando. O que você manda aí pros ouvintes relacionado a quadros? O que eu mando pros ouvintes relacionado a quadro? Não comprem quadros. Como o Guizão falou, já parte do pressuposto que ele está amaldiçoado. Não Sim. importa se sua tia pintou, está amaldiçoado. Não compre quadros. E o índio, né, cara? Espelho, né? Nossa, não, índio de madeira, cara. Nossa, não me põe isso na casa, pelo amor de Deus. Cara, foto, cara, retrato de índio. Por favor, não, cara. Não Retrato faz de isso. índio, puta, cara. Retrato de escravo. Por quê? Puta, é foda, cara. Caixinha de música com bailarina. Nossa. Cara, a caixinha de música remete muito à casa de que você vai se fuder lá dentro, com certeza. Vou só dar um adendo rapidinho. A caixinha de música me lembrou, cara. Minha mãe tinha uma caixinha de música que ela ganhou quando era pequena, não sei o que. Graças a Deus ela deu um fim naquilo, porque eu não sei o que aconteceu na caixinha de música, mas num certo período, alguma coisa deu problema na corda, que a caixinha de música estava fechada, ela começou a tocar sozinha dentro do armário. Uma música ao contrário. Inclusive era a voz de demônio que tinha. Música ao contrário. Era uma música da Xuxa, né, cara? É a música da Xuxa, hilaria ao contrário. Pois é. Gostaria também de agradecer aqui a presença desse ilustre senhor Guizão. Por favor, se apresente, faça aí seu jabá e dê a mensagem final pros ouvintes. Eu que agradeço o convite. Obrigado, Andrei. Obrigado, Gal. Assim, vocês vão fazer eu dormir um pouco mais tenso hoje à noite. E eu vou dizer uma coisa, ouvintes. A gente comentou aqui, mas não procure, por favor, Júpiter comendo seu filho, porque eu fiz isso. Meu amigo. E tá foda. Tá muito foda. Não tenho palavra pra descrever. Fora isso, eu tenho palavras pra descrever. Acesse www.grandecoisa.com.br. Ouça o podcast Grande Coisa quinzenalmente com temas do cotidiano, né? Desde histórias de colégio, viagem, trabalho, guias sobre a Rússia. Inclusive, a gente tem até um episódio de mistérios. Se você gosta do tema, você pode ouvir lá a gente também. Mistérios da Humanidade. E acesse lá www.grandecoisa.com.br, um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa. Olha aí, ó, recomendação pessoal do hoje de vocês, o Grande Coisa, é um trabalho excepcional dentro da podosfera, fica a recomendação, ele é excelente de uma galera que é muito bacana, muito engraçada, é bem legal, fica a recomendação pra todos vocês. Então é isso, galera, vamos agora para a nossa área de leituras, e-mails e comentários, e é isso, até o próximo programa. Estamos começando mais uma leitura de e-mails e comentários aqui no nosso Mundo Freak Confidencial. Espero que todos vocês tenham gostado do nosso tema, mas agora, ouvinte, agora a gente vai utilizar da nossa máquina do tempo em formato de cabine telefônica e vamos voltar agora pro assunto anterior, do episódio anterior, né? Porque a gente vai ler aqui os comentários do episódio sobre o melhor episódio que a gente gravou até hoje, que é o Discordialismo. Mas antes de a gente entrar no tema, recadinhos bem rapidamente. Primeiro de tudo, vocês vão estar vendo aí que eu provavelmente já dei a palestra quando tiver saindo esse episódio, mas eu participei de uma palestra na Campus Party. Se vocês perderam, em breve eu postarei o link pra vocês verem que eu tava lá com o E-Farsa, estava lá com o Pirula, e a gente falou um pouquinho sobre as mentiras da internet, e eu espero que em breve eu já tenha o link pra passar pra vocês. Andrei, isso vai provar que você não é inimigo do E-Farsas, né? Senão vocês vão sair na porrada no palco. Vamos ver. Eu não sei ainda porque isso aqui é uma grande máquina do tempo, então estamos gravando antes de acontecer, mas vamos lá. Se eu não aparecer mais pra gravar, pra publicar, vocês já sabem o que aconteceu. Mas de
qualquer forma, outra coisa bem importante é que se você está escutando esse episódio na quinta-feira ou sexta-feira de manhã, no comecinho da tarde, e você é de São Paulo, ainda dá tempo de você participar do Freakout 3.0, que vai acontecer no mesmo lugar, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, 6 horas da tarde, no Top Center Paulista, da Avenida Paulista. Vai ficar aí o link do evento do Facebook no post, com todos os detalhes e qualquer coisa vocês postam lá que eu respondo lá na hora, e espero que todos vocês se encontrem e vai ser muito divertido. Eu espero muitíssimo. E uma coisa, assim, Rafael, um ouvinte entrou em contato comigo, vê o que você acha disso. Um ouvinte entrou em contato comigo. Lá vem. Que é o Moacir Siqueira da Silva. E ele falou o seguinte, ele mandou uma mensagem inbox, né, que eu aceito sempre os ouvintes, né, no meu perfil. Ao contrário de mim, né? Sem polêmica, Rafael. Vamos focar aqui no Moacir. Ele fala o seguinte: Andrei, eu sei que todo mundo já pediu isso pelo menos uma vez, e coloca um grande parênteses aqui no meio da leitura. Note, mas continuando. Mas me mande um abraço ou um alô no próximo Mundo Freak Confidencial. O que você acha disso, Rafael? Eu acho que o Moacir tava pensando que eu sou a Xuxa. Cara, eu não sei porque uma pessoa gostaria de ter um abraço e um beijo seu, Andrei. Eu não sei por que a Ira casou contigo, cara. Mas assim, mande pro Moacir, ele merece. Tá bom. Moacir, ó. Muito obrigado pela sua audição, né, do nosso podcast, né, por ouvir os nossos programas diários e gostar a ponto de querer um abraço meu, né? Então, fica aí um grande abraço. Calma aí, Andrei, o ouvinte tem que mandar aí, ele é Moacir de onde? Tem que saber de onde os ouvintes. Calma aí, deixa eu entrar no perfil dele. Gente, vamos aqui invadir a privacidade dele. Eu tô abrindo agora o perfil dele. Ah, claro, a privacidade do ouvinte. Ele tem um Facebook, escreve tudo lá, super privado. Nossa, olha aí, ele compartilhou o link do último Mundo Freak, eu vou até curtir agora. Olha só, esse é o Andrei curtindo ao vivo. Vou comentar aqui, estamos falando de você nesse momento. Quando você escutar, vai saber isso, Macia. Ele é amigo do PH Santos, do Michael, né, mais conhecido como Jabu Rio. É de Baependi, de Minas Gerais. Eu não sei nem pronunciar o nome dessa cidade, mas Minas Gerais, pretendo visitá-la em breve. Muitos pães de queijo, uma coisa bacana é que pão de queijo lá tem queijo de verdade. Muitos pães de queijo. É isso aí. É isso aí, então, Moacir, fica aí o grande abraço pra você, espero que você tenha gostado da brincadeira. Beijos de luz pra você, meu filho. Beijo de luz? Que isso? É Astacharan? Astacharan aqui agora, no estilo Astacharan. Então é isso. Recadinhos, o mesmo de sempre, contato@mundofreak.com.br ou formulário na nossa página de contato dentro do mundofreak.com.br, e qual você manda e-mails pra gente. Se você quiser mandar aquele e-mail mais extenso, dar aquele alô, né, um pouquinho mais pessoal que a gente queira ler aqui, né, ou então você comenta mesmo, que aqui a gente lê comentário também. Então é isso, galera. Nossas redes sociais também, por favor, dentro do site tem todos os ícones para as nossas redes sociais. Siga-nos e vamos lá para nossa leitura de e-mails e podcast. Discordialismo está entrando na minha cabeça. Não. Leitura de e-mails e comentários. Vamos lá. Estou aqui com dois convidados, além do queridíssimo professor de História, Rafael Jacaúna, que sempre nos agracia com a sua presença. Sempre que a Oi permite. Sempre que a Oi permite. Exatamente. Ó, se vocês não sabem por que não gravou o último podcast, culpem uma certa operadora. E também temos aqui dois convidados mega especiais que são ouvintes da gente. O primeiro deles é o Regis Tonquiel. Por favor, se apresente aí, meu filho. Eu sou o Regis, né? Conhecido como Tom. Tenho um podcast também, a gente está começando. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, aqui de Bento Gonçalves. Acho que a maioria nem conhece a cidade. Não, como não? Já ouvi falar em Bento Gonçalves. Pelo menos, não sei se é essa do Rio Grande do Sul, mas já ouvi falar. E acompanho o Mundo Freak, acho que desde o comecinho, assim, lá do episódio 4 ou 5. E acho um dos melhores podcasts hoje do Brasil. Mas, ô Regis, qual é o seu podcast, Regis? Nós temos um site, que é o Dose Extra, e o Papo Extra, que é o nosso podcast sobre cultura, que é literatura, músicas e séries, TV e cinema, mas aqueles mais underground, né? Regis, você tá nervoso, meu filho? Não precisa ficar nervoso. Calma, cara, calma. Fica nervoso. Primeira participação. Não chora, Regis, cuidado, não chora. Fica, o coração. O coração. Parece o Andrei quando gravou aí podcast dos amigos aí, fica gaguejando. Vai se brava. Mas é que, né, convenhamos, uma coisa é tu escutar toda semana, né, e outra é ter a oportunidade de estar falando com as pessoas. Assim eu fico agraciado. Sim, com certeza. Temos também convidado Jonathan. Por favor, fala aí, faz aí seu jabá, fala aí quem você é. Beleza, sou o Jonathan, sou aqui de Curitiba, tô aí ouvindo o Mundo Freak tem um tempinho, já tempinho não, né, foi agora na
foi na Semana do Terror, ali em outubro. Foi quando eu comecei a ouvir. O primeiro episódio que eu vi foi do Slenderman. Olha aí. Eu escutei o do Slenderman, já comecei a ouvir todos ali. Eu lembro bem sobre a Bruxa de Blair, sobre o da Annabelle. E... nossa, totalmente diferente. Foi o primeiro podcast que eu já ouvi. Depois eu até escutei alguns, mas infelizmente não achei nada parecido ou com a mesma pegada que tem o Mundo Freak Confidencial. Olha aí, estamos sempre no auge. Até porque eu acho que o Mundo Freak é o único que tem isso no Brasil até, né? Que tem isso como tema, os casos insólitos, mexer com o ocultismo. Mexer com o ocultismo. Tudo aqui beija com de bode. Tudo aqui faz pacto com aquele cara bonito, né? Do bigode. O cara do bigode, é isso aí. O mochila de criança sete pele. Mochila de criança. Beleza, galera. Então estamos todos aqui introduzidos, então vamos começar aqui a leitura. Não tô introduzido não, André. Que parada é essa aí? Bagulho esse. Cara, antes da gente começar, deixa eu fazer um disclaimer aqui. Cara, eu adorei gravar o episódio número 37, o Discordialismo, né? Que, cara, eu peguei o programa depois de gravado e falei assim pro Guilherme, olha só, Guilherme, faz a tua mágica. E soltei a colheira do Guilherme. Cara, aí deu isso aí que vocês estão escutando. Na verdade, o episódio era pra ser mais louco do que ele realmente chegou. Cara, eu até dei sugestão. Cara, se tu quiser, cara, faz quiser, cara, coloca a leitura de e-mail na frente, coloca atrás, muda a porra toda, só que a gente obviamente concorda depois que isso aí seria too much pra Frentex, né, pros nossos ouvintes, né, aí periga sempre daquilo do estranhamente engraçado e interessante se tornar o estranhamente chato, meio bizarro, né, então a gente deu aquela mudada, deu aquela brincada e tal, mas eu acho que casou muito bem com o tema e eu acho que ficou excelente. Inclusive, gostaria de mandar um grande abraço pro Guilherme, que é nosso editor, que faz um trabalho excepcional. Ele ficou puto lá, tu ficou comentando lá, aumentando a expectativa da galera, e ele ficou chateado contigo. É uma brincadeira do Guilherme, brincadeira. Ele nunca vai ficar puto comigo. Eu quero saber se tu já mandou a camisa do cara. Tá bom, Rafael, vamos... É assim que deixa o André nervoso, entendeu? Falar cala a boca. Coisa, o André fica maluco. Vamos continuar aqui, gente. Foco. Acabei de lembrar, cara. Foca em mim. Tem uma foca jogada na cara da pessoa, né? Gostaria de ler aqui o comentário do Manuel Carneiro. Ele fala o seguinte: apenas gostaria de deixar aqui a patronisa do movimento no Brasil. Espero que seja elucidador para os caros. Então ele deixou aqui o link, né, do que ele tá falando. E ele fala, complementando: e lembre-se, o céu pode ser qualquer lugar, o inferno pode ser qualquer loja. Tudo faz parte do cerne da vida, concebido pelo diabo, que se conhece pela literatura grega, mas é africana. Viva a física do petrefiolismo, o Mundo Freak Podcast. Cara, esse vídeo é muito bizarro. E aí continua: o Mundo Freak Podcast, Papa Andrei da Bolívia, Monarca, vai se ferrar, Manuel. Papa Igor do ateísmo, inexistente Papa Rafael, crente descrente. Bem Rafael mesmo. Aquele que possui a fazedora de viúva, cara. Quando você comentou no episódio sobre a fazedora, meu Deus, cara, que coisa tão politicamente incorreta, Rafael. A gente não tá mais nos anos 80. Você não pode falar que você tem uma faca dentro de casa pra se proteger. Porra, não tem uma cozinha não? Pô, todo mundo tem faca dentro de casa. Só que a minha tem nome próprio. Tá bom. Berenice, né? Peixeira louca. Meu Deus do céu. Ele termina aqui. Sem contar o trabalho especial do editor, que com certeza estava possuído pelo encosto de Astacheran, o Lourenço Belzebu da Chama Roxa. Manuel, sensacional, cara. Esse entendeu o espírito. Cara, esse episódio foi muito surtado mesmo, André. Cara, eu vou até escutar amanhã. Foi muito surtado. Eu já vi que ia ser meio louco só pelo comentário que o Rafael tinha mandado lá no post, né? Nossa, o roxo do javali, eu pensei, nossa, esse cara tá muito louco. A história da goiaba já valeu todo o episódio. Essa da goiaba me perturbou umas 2 semanas na internet, cara. Cara, essa coisa mais... Quando tu citou a goiaba, o Igor não tava entendendo nada. Eu falei, meu Deus. Nos Estados Unidos não teve isso, não, pô? Não, tem gente que não conhece o meme da gloriosa goiaba, né, cara? O Igor falou, onde que eu estou? Tô no podcast certo. Caraca, eu achei esse tema muito bosta, mas ficou maneiro. Beleza. Vai, Rafael, manda bala. Deixa eu ler, né? Mangaka. Pode ser mangaka. Calma aí, para. Mangaka ou mangaka? Você tem que especificar.
Valdo. Vou chamar de Valdo. Valdo. Mangaka. É japonês, e como a língua japonesa, ela não tem esse tônico que a gente tem aqui, é tudo junto. Tipo, não é katana. É todas as sílabas são fortes. Fica katana, né? Mangaka não é mangaka, é mangaka. Sacou? É essa a parada. Mas tá escrito em português. Não. É Valdo. Não, coloca Valdo, tá lá, já perde a credibilidade um pouco, né? Não, aí você lê mangaka voador. Mangaka voador. Isso aí é um mangaka voador. Né? Então tem aqui, ó. Mangaka voador. Ele comenta: o livro da lei é baseado apenas em fragmentos adulterados de livros de sabedoria antiga. Iniciática, cara. Nem em português você tá acertando, tu imagina em japonês. Iniciática. Antiga iniciática. Por exemplo, a frase "faça o que queiras" é apenas uma parte de uma frase completa que na sequência diz: "mas saiba que tudo que fizeres terás que prestar contas mais tarde." Ô, mangaka voador. Eu concordo contigo, cara. É isso que eu falo pra todas as pessoas. Ó, você é livre, a liberdade tá aí, só que você tem um contrato social. Sim, eu sou mais contratualista, né? Então, você faz o que tu quiser, mas tem que assumir seus erros, tem que assumir tua vida. Então, esse pessoal, cara, que faz aí essas loucuras, pra mim é tudo um monte de bobão. Não tem nada mais melhor pra fazer. E depois fica falando: não, eu só quero deixar o mundo doido. Ah, vão dormir, gente. Ai, Rafael. Regis, lê aí pra gente. O Lucas Balaminuti, ele escreveu: eu tenho muita raiva de pessoas que distorcem conceitos científicos muito bem definidos para dar credibilidade às loucuras que elas querem passar. Isso é um desserviço ao progresso cultural. Já é difícil disseminar conceitos científicos na população geral por si só, com malucos colocando quântico e teoria do caos em tudo quanto é bobagem. Fica mais difícil ainda para o leigo entender ou se interessar. As pessoas acabam colocando ciência séria e maluquice na mesma categoria, incapazes de diferir uma coisa de outra. Paradoxalmente, eu adoro essas maluquices. Elas dão uma pluralidade cultural incrível, estimulam a imaginação, desafiam o pensamento crítico e revelam as maluquices escondidas nos dogmas do dia a dia que passam despercebidos, pois são amplamente aceitas, difundidas e repetidas. O discordianismo me lembra um pouco Seinfeld, me lembra moderadamente o Monty Python, me lembra muito o movimento artístico do dadaísmo e me lembra exorbitantemente o Night Valley Hill. No Night Valley Radio, que é um podcast muito legal, cara, muito legal mesmo. Assim, eu concordo com ele ali que existe muita desinformação, sim, e principalmente com essas teorias malucas aí de quântica e tudo mais. Eu até fico às vezes um pouco irritado quando vejo as pessoas confundindo essas coisas, né, e que acabam distorcendo a pureza, né, do estudo científico em si. É isso aí, gente. A vida é essa, né? Discordianismo, essa coisa boa. Olha, eu vou te falar, eu ainda não entendi qual foi desse assunto, cara. Discordianismo é uma merda, cara. Tá bom, Rafa, você já deu sua opinião no episódio inteiro. Vamos deixar agora os ouvintes. Jonathan, lê aí do Nicolas Kalimann. Nicolas Kalimann de Oliveira comentou assim: muito bom podcast. Acompanho o Mundo Freak há um bom tempo, mas não havia comentado ainda. Fui impelido a comentar neste podcast onírico. Os discordianistas, sim, conheço alguns, têm como estilo de vida uma posição de sempre observar o lado diferente da moeda que está na sua mão. Parece estranho, mas é essa a intenção. Mas pense o seguinte: vocês de algum modo seguem parte do discordianismo. Ser freak é ser diferente. Então, olha aí. Ah, referência aí, né? No mais, deixo como recomendação falarem dos RPGs da amada White Wolf, que são temáticos de horror gótico, tais como Vampiro à Máscara e Lobisomem ou Apocalipse. Pô, mas eu tenho um negócio pra falar. Ah, lá vem. Olha, Jonathan, fala, Jonathan. Ah, então, levando em consideração o comentário dele, realmente o discordianismo ele tem que estar... Na verdade, alguém inventou isso daí só pra causar mesmo, eu acho. Mas realmente tem que estar mais embutido na nossa vida, mais como não aceitar tudo aquilo de antemão. Você tem que discordar daquilo pra você criar a sua própria opinião. Isso é o que eu acho que... O que de bom dá pra pegar do discordianismo, além do Reu BRBR, que sempre fazem de tá discordando de tudo. Cara, assim, o final do comentário dele, ele fala pra dar a ideia de a gente falar sobre Vampiro à Máscara e Lobisomem Apocalipse. Ah, sim. Mas, falar o quê? É um jogo de RPG, sabe? É um jogo de RPG. Não entra muito, né? Não entra muito no... A gente, de repente, pode falar no
Zona Freak, talvez, tal, mas não tenho o que falar, a não ser que a gente acreditasse que os vampiros de Vampiro, a Máscara e o Lobisomem Apocalipse são cenários baseados na realidade e tá maquiados como jogos, coisa que eu não acredito. Se o André acreditar, eu vou ter que discordar dele o programa inteiro. Com certeza, Rafael, eu acredito sim. E olha que eu jogava muito Vampiro e Lobisomem, vai ser um negócio maneiro. Ó, a gente já gravou aquele episódio polêmico de Vampiro que nunca vai sair, tá certo? A gente comentou um pouquinho sobre essa gente que acredita em coisa de RPG. Então, ó, lave a sua boca, você que conhece essa galera, tá bom? Me tira dessa aí. Deixa isso quieto, André. Cara, ó, não vou nem falar nada, vamos lá, abafa. Pois é, tem que postar isso sobre o vampiro aí, afinal tem o do lobisomem, tem que cara, ter um antagonista ali. Se postar isso desse programa, cara, se o André postasse aquele programa, ia ter gente, tipo, vindo na minha casa querendo me matar, mano. Cara, a certeza que eu dou é que a gente não teria mais ouvinte feminina. E olha que é difícil montar a base de ouvinte femininos aqui no mundo. Olha, isso é culpa do André. A parte do machismo foi o André. Eu não fui machista, mas eu admito que meus comentários seriam muito facilmente distorcidos, né? Pela posição, né? É só isso que eu vou comentar. Jonathan Regis, saibam de uma coisa. O André ficou uns 6 minutos pedindo desculpa por um comentário que ele fez. Tá bom, gente. Pediu desculpa o programa inteiro. Não, eu não... Cara, não foi... Vamos terminar esse assunto, porque os ouvintes não entenderam porra nenhuma. Esse vai ser o próximo, não escute esse podcast. Não, esse vai ser não escute porque não vai estar nem no ar mesmo. Rafael, eu não pedi desculpa nenhuma, tá? Você veio com acusações infundadas pra cima da minha pessoa. Eu deveria processar o nobre candidato, tá bom? André, eu te desafio, posta então. Eu não vou fazer, cara. Posta, André. Fala que no finalzinho da leitura de e-mails, assim, você falando disso e depois todas as suas desculpas. Mais de 6 minutos. Olha só. André, vamos continuar lendo, não adianta pedir desculpa. Vamos fazer o seguinte. Se esse episódio, se todo mundo indicar esse episódio que a gente acabou de gravar e a gente atingir, eu ver que houve uma crescida no número de downloads séria, ou se todo mundo, eu não quero hashtag. André, não faz isso, André, não faz isso. Isso é bobo, André, isso é bobo. Não, eu não quero hashtag, eu não quero comentário. Se eu ver um número absurdo de download, com vocês todos recomendando, e não adianta bot, tá bom? Que eu sei reconhecer bot com a porra do Blueberry, eu prometo que o próximo episódio vai ser esse episódio proibido. Eu juro pra vocês. Agora, se esse episódio não for mais baixado, vocês nunca mais vão escutar falar nesse assunto de episódio proibido, beleza? Fica aí, então beleza. Ó, eu estou me comprometendo. Eu coloco aqui. Não vou colocar os números de download, mas eu prometo pra vocês. Nunca vai ser baixado, porque o Andrei quer que bate o recorde assim, 100 mil ouvintes, entendeu? Então... Cara, se bater, eu coloco a melancia do pescoço e me vídeo do King Kong, cara. Mas beleza, vamos lá. Eu vou ler aqui o comentário da Josiele Zucchi. Ela fala o seguinte: o que dizer desse tema que mal conheço, mas já considero pacas? Nossa, Orkut na veia. Agora, sério, achei muito interessante apenas de eu refletir que em algum ponto as drogas pesadas são as maiores responsáveis por filósofos. Penso que por trás de todas essas teorias malucas existe algo maior: questionar a rigidez de pensamento, abrir os horizontes para novos pontos de vista, tanto com questões do dia como papel higiênico, a conspiração, ou até mesmo levantar grandes questionamentos como aonde a desinformação pode nos levar, como citar no exemplo das cartas sobre a erva de gata. Essa coisa aí de coisa pesada, filósofo, isso é muito coisa da galera de humanas, né, Rafael? Olha só, eu não vou contestar não, porque é verdade. Lá na UF tinha um fumódromo de maconha, eu ficava puto, meu irmão. O pessoal que saía do almoço da pós-graduação, 70 pessoas da pós, pelo menos 10 caboclos, isso da pós-graduação, todo mundo já profissional, todo mundo adulto, sabe? O pessoal ia lá fumar maconha e ainda ficava te convidando, e se tu não fosse, bobão você, não fumar maconha. Abraço. Mó careta. Abraço, sério. Tudo a bunda, né? Uma careta você, velho. Pessoal de filosofia, geografia, geologia, história. Letras. De história. História, né?
Pois é, passou raspando. Mas beleza, vamos lá, voltando aqui. Porém, mas ao final do programa, me lembrei de um livro muito interessante que, de certa forma, ao meu ver pelo menos, brinca um pouco com nossas mentes através da linguística, assim como o tema que há muito tempo nos testa. O livro se chama 1984 e nele existem frases como 4 é igual a 5, ou outro exemplo, o Ministério do Amor, que ironicamente cuida da tortura dos condenados, traidores do partido, ou o Ministério da Verdade, onde ocorre a censura em documentos oficiais e mentira acaba se tornando realidade. E quem nos garante que o que vivemos hoje é real? Este cast foi um dos meus favoritos porque me fez refletir e por que não viajar nas tantas teorias sobre a vida, o universo e tudo mais. PS, que edição foi essa? KKK, ficou fantástico e me fez mergulhar no tema. Obrigado pelo ótimo cast e por nos apresentar este tema tão erudito. Mundo Freak também é cultura. Andrei, quero comprar minha camisa, como eu faço? Cara, tá mais breve do que vocês pensam. Quando vocês olharem pra trás, vocês vão ver a camisa sendo jogada na cara de vocês. Aguardem. Eu espero que você esteja pra Campus Party com a camisa do site, né, Andrei? No Freakout eu vou estar com a camisa, isso eu garanto pra vocês. Porra, e na Campus Party não vai? Eu vou também, vou. Tá. Cara, no final dessa semana, essa camisa vai estar impraticável. É isso que eu prometo. Impraticável? Impraticável. Não entendi. Então deixa aí pros ouvintes entenderem, tá? Eu vou ler rapidamente aqui o comentário do Moacir Ponte, ele fala o seguinte, e o comentário dele é muito interessante. Rafael, eu quero ver o que você acha. Ele fala o seguinte, então só Rafael como também nossos ouvintes. Ele fala aqui, olá Andrei e demais pessoas do Mundo Freak, obrigado pelo trabalho, envio este e-mail para agradecer por ele. Fiz um comentário no cast 35 sobre os códigos binários e vou tentar comentar mais e mostrar para mais pessoas o podcast de vocês. Muito obrigado, Moacir. Agora vou fazer algumas críticas que na verdade são sugestões, pois o podcast já é legal como está. Seria apenas para melhorar a qualidade, por isso não precisa ler esse comentário nos comentários, pois acho que não é necessário. Mas eu vou ler aqui, porque eu quero que os ouvintes aqui participem com a gente. Ele fala o seguinte, trabalhei em rádio com programas musicais, de entrevista e outros, e minhas dicas nesse sentido são, primeiro, trabalhar um pouco os vícios de linguagem, como, né, aí, né, exemplo, sobre a história aí, gostaria de falar que, outra é, vamos rapidamente, exemplo que ele dá, vamos aqui só rapidamente comentar sobre, é muito, vamos aqui só rapidamente comentar sobre, né, então vou só rapidinho, o famoso também, o cara, tem um participante que ele é o rei do na edição, cara, eu não vou nem contar quem é. Ele continua aqui, esses você pode simplesmente remover da fala, não são necessários. Eu sei que é difícil, já trabalhei com locução e é algo estranho pra gente, mas se policiando devagar, podemos perder isso aos poucos, né, o áudio fica bem mais bonito, mais fluido, e para quem fala, parece mais ok, que preenche os espaços, etc. Mas para quem ouve, fica estranho, um ou outro que saia normal, mas tente evitar o excesso. Segundo, evitar citar referências que a pessoa não lembra, por exemplo, muitas vezes os participantes, em especial os convidados, mas também os oficiais, citam uma história ou uma explicação que, entre aspas, leram no livro, leram no artigo, site, ou viram num filme, que agora não lembro mais. Isso deixa a argumentação fraca e é ruim para quem está ouvindo, pois uma das coisas mais legais é podermos, após ouvir o cast, buscar material externo. Tentem fazer mais um apanhado de obras e referências sobre o tema e deixar a lista à mão para facilitar. Dê um toque para os participantes fazer essa lista antes da gravação. Sei que às vezes é legal esse tipo de comentário, pois fica uma coisa obscura, fica parecendo mais uma conversa entre amigos, mas quando começa a acontecer, fica muito chato. No mais, muito obrigado pelo entretenimento e é muito legal ter um podcast com esses temas. Grande abraço. E aí, Rafael? Olha, essa segunda parte aí eu faço, já fiz algumas vezes, mas não é com tanta frequência assim, mas realmente acontece. E a primeira, cara, de né, cara, eu pego no seu pé frequentemente com isso e tu fica falando, eita, Andrei, né, aí tu sabe, tu fica puto comigo. Não, calma aí, antes de eu comentar, é o seguinte, antes do Guilherme ser o nosso editor, o Mac, né, do Vixe Podcast, ele editava podcast pra gente, cara, ele ficava inacreditavelmente puto com a minha quantidade de nés, e cara, é uma muleta de fala, né, você vai falando e você vai, sei lá, eu não sei porque que isso existe, é uma muleta realmente, você vai ali fazendo uma argamassa da sua fala, cada pensamento mete um né, buscando um apoio, né? Eu acho que é isso. Jonathan e Regis, o que vocês acham? Pois é. Eu, a princípio, não encontrei uma dificuldade, assim, de... uma repetição enorme da mesma palavra, assim, eu não é algo que tem me incomodado, até porque eu não tenho percebido tanto, assim. Mas... aí cabe mais primeiro, né, ir se policiando e depois na edição. Até porque acho que se não me engano são os chineses, né, quem sempre falam né, diz que tem até, isso é como se fosse o ponto final da frase. Eles usam né.
E tipo, é igual o flango, né? Que é o frango dele. Nossa, pastel de flango. Desculpa, essa piada foi péssima. Na verdade, o flango não é o frango dele, não. O flango é o pombo. Calma aí. Nossa, vai buscar catupiry. Calma aí, deixa eu contar uma piada que é sensacional. Eu tava indo na pastelaria, tá? Ai, meu Deus, Andrei contando piada, é o fim do mundo. Aí eu falei, pô, eu quero pastel. Eu falei pro chinês, pô, na pastelaria eu quero pastel. Aí disse, tá quase quero goiaba, né? Mas aí o chinês ele falou o seguinte, ele falou, tem pastel de carne, né? Tem pastel de flango e tem pastel de queijo, né? Aí eu falei, lá vem. Me vê o pastel de frango, né? Aí ele falou, frango não, frango não, só tem flango, tem flango no frango, frango não, flango. Eu, tá bom, me vê o pastel de flango. Aí ele deu o pastel de flango. Aí começou a entrar pombo dentro da pastelaria. Aí ele faz show flango. Show flango. Cara, essa piada chegou em São Paulo esse ano, porque aqui no Rio de Janeiro já é velha pra cacete. Cara, é muito clássica, cara. Primeira vez que eu vi, eu ri demais. Então, se o Ventura tem alguém aí que riu pela primeira vez, por favor, mande uma mensagem, é isso. Desculpa pelo mau gosto, tá, gente? Eu amo todos os chineses. Pô, tu tem muito amor então, porque tem chinês pra cacete. Eu gosto de chinês, Eu gosto de pessoas que vão dominar o mundo. Eu gosto mais das chinesas. Meu Deus do céu, tá bom. Ó, o senhor Rafael acabou de ter filho aí. Então tá, continuando aqui o assunto. Jonathan, fala aí o que você acha. O que você tem a acrescentar, caso tenha? Do pastel de flango? Não, do comentário do nobre Moacir Ponte. Põe catupiry nesse flango aí, mas... Não, a princípio seria... Eu não tenho muito o que comentar, é mais sobre umas dicas e o comentário em si eu já até esqueci, pra falar a verdade. Ai, meu Deus. Esse Andrei, né, cara? O cara não tem foco nenhum, né? Fica nisso aí. Eu não tenho foco, né, Rafael? No meio do podcast você cita uma goiaba, né, e eu que não tenho foco, mas beleza. Mas era um programa, cara. Não, tudo bem, mas comentando agora, levando a sério agora, não, galera. Moacir, eu acho o comentário do Moacir mega válido. Porque, assim, é algo que eu venho muito tendo essa preocupação, porque eu gosto muito da mídia do podcast. Vocês já vão entender onde que eu quero chegar. E eu não gosto quando as pessoas acham que o podcast é você juntar a galera e gravar você e seus amigos num papo de bar. Cara, não é isso. Se você acha que podcast é isso, você não entendeu a parada do que é podcast. Talvez o maior expoente que a gente tem aí, talvez o que primeiro apareceu com esse formato, ou que pelo menos que popularizou, seria com certeza o Nerdcast, essa questão de você juntar amigos e contar histórias. Mas, assim, esse é um modo, é um estilo, é uma forma de você passar um certo tipo de conteúdo, mesmo ele sendo só humor. Mas se você for ver, existe ali um formato mega específico, por mais que a gente esteja vendo algo com um papo de bar. Quer dizer, não é algo despretensioso. Talvez a temática, no momento, pode ser despretensiosa, mas o modo como você vai passar a informação não é. Então, assim, eu gosto muito de podcast e eu tô cada vez mais estudando isso um pouco mais a fundo e tô cada vez mais me preocupando com isso. Ah, meu Deus, como é que eu faço pra vender podcast? Então, a gente pega ali publicidade, pega marketing, como é que eu posso me tornar um podcaster melhor? Então, eu começo a entender conceitos de comunicação e por aí vai. E, cara, eu acho que o podcaster que procura não fazer isso é aquele podcast que tá fadado a se tornar, fica naquela zona de conforto e, desculpa, vai ficar naquilo ali. E eu tenho vários e diversos outros exemplos de podcast que são profissionalíssimos e que são muito bons, conseguem aí tirar um pouquinho, né, ou até mesmo se sustentar com isso, porque exatamente leva o podcast a sério. E eu achei o comentário do Moacir sensacional, tá certo? É claro que não existe uma evolução do tipo, pô, realmente, o Moacir tá toda razão, a partir do podcast que vem não vai ter mais nenhum né. Não. Olha só, Andrei, a minha mãe me ensinou a nunca prometer alguma coisa que você não pode cumprir. Não é isso, mas eu tô falando exatamente o contrário. Exatamente isso. A gente vai diminuindo, a gente vai trabalhando isso. Como o próprio mesmo Moacir comentou. E assim, eu admito completamente que existe essa falha. Assim como eu, assim como o Rafael, assim como diversas outras. Existem diversas. Porque existe, a gente vai conversando, é a nossa muleta. Nós não somos profissionais de comunicação, né? Nós não fizemos rádio, como o querido Moacir, mas eu admito que isso é uma falha, né? E que isso, aos poucos, vai ser, com certeza, sendo corrigidos. Mas se você for pegar os primeiros episódios,
não só do Mundo Freak Confidencial, pega ali, ou não, né, já que ele é péssimo, o primeiro episódio do Freak Zone 00, que é o nosso piloto, cara, eu acho ele impraticável, porque ali tem muito menos do Andrei que tem hoje, dentro de um podcast. Cara, eu falava de uma maneira bem monocórdica, era aquela coisa sem empolgação e tal, e depois de um tempo você passa a pegar qual é a parada, né, qual é o estilo que você quer montar. E isso faz parte do jogo, faz parte do seu amadurecimento como profissional dessa área. Então eu acho que é isso, eu acho que a gente sempre se compromete a melhorar o podcast, isso vai sempre acontecer. Uma coisa bem interessante que eu não esperava, essa coisa do número 2, por exemplo, daquela coisa de falar, eu vi num filme, eu vi num livro, eu não lembro aonde. Então, isso vai ser um pouquinho mais difícil, porque a gente não tem consciência de tudo o que aconteceu na nossa vida. A nossa memória é algo muito utópico, né? Essa coisa de a gente tentar lembrar algo, a gente nunca vai conseguir lembrar com exatidão. Então, realmente, existe essa coisa do você lembrar na hora, que caiu fora das suas pesquisas. E, cara, isso sempre vai acontecer. Pode ser diminuído com um estudo básico de pauta antes da gente começar a gravar? Claro que sim, é óbvio. Mas é isso, a gente vai sempre dar essa vazão. Mas é claro que também vai ocorrer aqueles momentos que não tem como fugir. Tipo, poxa, a gente tá comentando ali sobre ET e, porra, de repente eu lembrei daquele filme de 73 que é mega underground, que eu nem lembrava que tinha assistido e de repente eu faço uma citação e, porventura, eu esqueci o nome dele. Quer dizer, aí vou ter que parar a gravação, isso quebra o dinamismo do podcast. Então, dependendo, é até um sacrifício que a gente vai ter que ir levando. Então é isso, moça. Gostaria de agradecer muitíssimo aí o comentário. Até complementando, né? Eu já tenho uma certa bagagem por ter sido radialista, por ter... Ó, me arrastando aqui com esses vícios de linguagem. Mas até igual o Regis que comentou, né, ali sobre os vícios de linguagem, que é muito difícil ver quem não sofre disso. É uma muleta, tanto no profissionalismo quanto no lado pessoal. É difícil quem não tem uma certa palavra que usa como essa muleta e colocando na fisioterapia pra ir parar de usar essa muleta, né? E também sobre a questão das fontes, eu acho que eu entendi também um pouco o que o Moacir comentou, que quando tem um convidado que daqui a pouco tem uma carga maior, né, de conhecimento e responsabilidade, e ficar desviando de assuntos sem ter a fonte. Eu acho que isso sim, mas como também tu começar a fazer uma coisa mais engessada, acaba perdendo a principal característica do Mundo Freak, que é uma conversa bem fluida. Dá pra ver aqui que a conversa vai fluindo e não tem cortes bruscos, sabe, pra depois na edição. Sim, até porque, assim, é o tipo de coisa que eu até nem considero cortar na edição, porque, cara, coitado do Guilherme, né? Pois é, vai parar em milhões de cortes ali pra ir tirando os nés. Sim, com certeza, com certeza. Pô, aí não tem programa, vai tirar 2 horas de programa. Vai ser, Rafael. Beleza, vamos continuar aqui, último e-mail da noite. Jonathan, pode ler pra gente? É o Josué que mandou. Opa! Olá, André e pessoal do Mundo Freak. Olá, Andrei. Tudo bem que Andrei é Andrei russo, mas até aí... Andrei, né, gente? Por favor. Andrei Fernandeskovski? É, não. Olá, Andrei e pessoal do Mundo Freak. Muito bom o episódio 37 sobre discordianismo. Ou discordialismo, com L. Segundo alguns, a discórdia até no nome. Se não foi o melhor episódio, certamente foi um dos mais divertidos. Ou não. Eu tenho em casa um livro sobre conspirações que cita, em vários verbetes, o discordialismo. Vejo que quase todos os verbetes foram citados no programa. O único que talvez vocês não tenham citado é a Sociedade Cacofônica, cujo objetivo, segundo o livro, é criar ruído cultural e provocar discórdia em sistemas harmônicos. A organização se dedica à subversão cultural, com o projeto Luther Blissett e a OM, Operação Mindfuck. A Sociedade Cacofônica é uma das organizadoras do Mega Rave Burning Man, que acontece anualmente no deserto de Nevada, Estados Unidos. Joguem Burning Man no Google e veja as fotos, tem umas bem legais. Falando no Luther Blissett, esse é outro que se dedica a criar o caos, e já teve até um livro publicado no Brasil pela editora Conrad, que é A Caçador de Hereges. A Caçador, será que é por causa do discordialismo? De 2002. Já a baboseira da Frente da Libertação de Jardim ganhou certa popularidade quando foi retratada no filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Ótimo filme, por sinal. A própria Amélie se encarrega de enviar o anão do jardim, que ela havia surrupiado da casa do pai, para diversos países estrangeiros, enviando um postal do anão no exterior. Para finalizar, segue um suposto ritual secretos dos discordianos. Toda sexta-feira santa, comer um pão francês com uma big calabresa e um bife de alcatra, quebrando assim vários preconceitos. O dos judaicos, nada de comer carne de porco. O dos hindus, nada de comer carne de vaca. O dos vegetarianos ou budistas, não comer carne de animal algum. O dos católicos, nada de comer carne na sexta-feira santa. E o dos próprios discordianos, nada de comer pão francês. Excelente.
Abraço, vou ficar atento para a próxima caminhada macabra noturna. Esse aí foi o comentário do Josué. Cara, Josué, apesar de ter errado meu nome, excelente comentário, muito bom aí. Eu tenho quase certeza que o livro que você tem, depois você manda um e-mail, eu tenho quase certeza que o livro que você tem é o que eu tenho aqui, que tem vários verbetes de conspiração e casos insólitos. Você manda um e-mail pra ver do autor pra gente ver se é o mesmo, se bate. Tenho quase certeza que é, e é muito legal, cara. Eu realmente acabei escapando, né, o projeto do Burning Man, do Cacofonia, mas bem legal, é bem legal a edição. Mas eu acho que é isso, né, gente? Vocês têm alguma coisa mais a comentar? Compartilhe o Mundo Freak. Olha aí, compartilhem sempre. Isso aí, queria agradecer a oportunidade só de estar participando da leitura de e-mails. Pode deixar, Regis. Você aqui, a casa é sua, depois eu te passo aí o débito em conta aí, gente. Depois é só comprar as camisetas, né? Cara, a primeira pessoa que comprar a camiseta vai participar da leitura de e-mail. Fiquem avisados. Hashtag pra quem comprar a camiseta, Andrei. Recebeu a camiseta, tira foto e manda. Não. Manda hashtag. Isso. Não, Andrei, eu acho que tem que ser mais. As 3 primeiras têm que participar do programa. A leitura de e-mail, não, cara. Seria legal participar do cast. Isso, participar do programa. Claro, em épocas diferentes, mas participarão. Todo mundo que comprar a camiseta? Não, sei lá, os 2 primeiros, os 3 primeiros, algo do tipo. Cara, assim, eu vou fazer um desafio aqui agora. Só que, claro, a pessoa, pra participar, a gente não tem que mandar o microfone pra ela. Tem que ter microfone, tem que ter internet. É o requisito. Sim, é óbvio, né? O mínimo, por favor, né? Com uma internet decente, um microfone decente, por aí vai. Mas assim, eu vou dar 2 oportunidades aqui. O primeiro que comprar e quem juntar as 4 estampas que a gente vai lançar. O primeiro que mandar a foto com as 4 estampas, assim, estendidas, com foto pessoal, e mandar pra gente também vai participar. Então, galera, é isso aí. Fica aí o desafio pra quando lançar as camisas, que tá mais próximo do que vocês imaginam. E é isso, galera. Gostaria de mandar um abraço a todos que chegaram até aqui e gostaria de avisá-los que não olhem para trás.